Quero trazer aqui com vocês Bruno Motti. Com vocês, Bruno Motti, CEO iHub. Mano, obrigado. Só um minutinho. Aí, antes de começar, eu observei bastante ontem algumas características que eu venho de outros mercados, eu venho do nicho corporativo, tem apenas mais ou menos 7 meses que nós estamos aí, 2 meses que eu estou full na operação, e eu reparei uma coisa, é o seguinte, esse mercado é um mercado que, como as pessoas atingem números muito altos, muito rápido, que vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, que chama copo cheio. Nunca sejam copos cheios. Nunca cheguem e falem, peraí, eu já vi aquilo ali, eu não preciso escutar aquilo. Você vai absorver a maturidade de uma pessoa que tem uma curva, que tem resultado em alguma coisa daquele nicho, daquele segmento. Ontem eu vi muita gente falando muita coisa valiosa que dá para absorver e colocar no contexto diário de vocês. Então, assim, sempre fiquem abertos à observação. É aí que a gente inova, é aí que a gente fica disruptivo, é aí que a gente tem uma vantagem competitiva e a gente fica melhor que o concorrente. Tá ok? E outra coisa que eu reparei que o Onei falou, e eu acho muito legal salientar novamente, que é o quê? Tabuleiro. Cada um está jogando um jogo aqui. Vai vir muita gente aqui, eu vou falar, muita gente falou. Às vezes a realidade não encaixa um pouco, mas tente, você tem que ser sagaz o suficiente para absorver o que dá para colocar no seu jogo. Então, quem está jogando dama, joga dama, quem joga xadrez, mas sempre dá para absorver alguma coisa, beleza? É só para... Essa água é minha? Só um minutinho, gente. Senão atraso. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho do jogo do branding, tá? Que eu entrei nesse mercado para fazer isso. Então, eu não miro resultados, lucros a curto prazo. Meu negócio é branding, é criar equity. E você vê que quando os grandes players realmente conseguem números expressivos, eles começam a pensar nisso. Então, para facilitar o meu caminho, é um pouco mais árduo, mas lá na frente eu vou estar criando uma empresa que tem um brand, que tem um valor, a empresa tem um valor no mercado, entendeu? Além dos seus produtos, beleza? Então, vamos lá. Quem somos nós? O iHub é um hub de empreendedorismo digital e o nosso foco é criar produtos saudáveis e inovadores de maneira disruptora em sua formatação e sua comunicação. O que é isso? Cara, sempre quando eu venho com um produto, eu sempre olho o mercado, estudo o mercado, faço um benchmarking, estudo os concorrentes e falo, cara, como é que eu vou entrar com uma vantagem competitiva, até para facilitar minha copy, até para poder facilitar minha landing page, mas como é que eu vou chegar e fazer isso? Então, assim, todos os nossos produtos que entram no mercado, ele tem algumas vantagens competitivas. E, no início, às vezes, ele não sai perfeitinho. É aquele tal do MVP, né? Cupcake vira um bolo e um bolo vira um bolo de casamento. O propósito, gente, a gente encontra em movimento. Então, se você não sair do lugar, se você não começar a fazer o realmente que você tem anseio, ambição de fazer, você vai continuar naquela vida o quê? Medíocre. E não me leve a mal quando eu falo medíocre. Medíocre é ser mediano. E tá bom. O problema é esse, é que tá bom. Então, se vocês querem um excelente, você tem que saber trabalhar essa mediocridade e realmente entregar algo a mais. E essa é a nossa proposta. Nós temos sangue no olho em virar referência a nível Brasil. Tá bom? Aqui fala um pouquinho de mim, porque eu venho da academia, eu vim de ramo corporativo, alguns brincaram aí comigo hoje, ó, outro lá, mas eu já fazia isso 6 anos, então 6 anos eu já viajo Hong Kong, África, Europa, Estados Unidos, eu participei das maiores feiras de pedra, que é um segmento que eu trabalho ainda hoje, tá ok? Mas eu vi que o digital, e eu vou explicar um pouco daqui hoje, a diferença do marketing raiz para o marketing digital, que é aí que você vai criar branding, ele escala muito rápido, e a comunicação com o cliente é muito mais eficaz. Então, é menos custoso construir branding. Se você conseguir aliar a escalabilidade da internet criando branding, você vai criar branding muito mais rápido que empresas que demoram 40, 50 anos para poder fazer. Tá? Então, nosso portfólio hoje, nós temos o GoBrain, eu não sei se vocês conhecem. Então, é o Nootrópico, é o segundo nootrópico do Brasil, o primeiro é o HelloBrain, depois vieram vários outros. Tá? A gente escorregou muito no início, para poder validar o produto, validar a landing page, validar a comunicação, e aí eu vou mostrar como a gente é na estratégia hoje. Tá? Eu vou abrir para vocês como a gente faz hoje, beleza? A vantagem dele hoje é que ele entrega 2 pods, é o único do mercado que entrega 2 pods,
E assim, os benefícios todo mundo sabe, é foco, produtividade, disposição, melhoria da cognitiva mental, enfim, e realmente entrega, tá? Nós temos um médico, o Dr. Baracá, é a maior influência para mim em medicina integrativa do Brasil, que hoje endossa todos os meus produtos. Então, eu mudei por conta do Dr. Baracá 2 vezes a fórmula do GoBrain, eu mudei uma vez a do Alta, nós estamos com o Gami ali, depois se vocês quiserem ver, é o novo produto que eu vou falar ali agora. Ele vai ser endossado pelo Dr. Baracá também. Então, eu crio os produtos da minha cabeça, e isso foi uma das aceitações do Baracá. Ele falou, não, eu gostei desse menino é bom, como é que ele chegou nessa forma? Eu prescrevi isso no meu consultório, aí eu tive a oportunidade. Então, eu fui recebido pela capacidade técnica que o produto entregava. E aí é o que o Manda falou, depois eu criei um relacionamento com ele, tá ok? E aí por aí vai. E aí a gente tem um Alta Performance, ele tem apenas 2 meses. Qual que é a vantagem competitiva dele, Bruno? Ele é muito parecido com o GoBrain, só que como ele é um pod só, eu consigo baratear um pouco o meu produto, porque o meu produto é um pouco caro, ele vem com display, a gente tenta trabalhar a experiência do cliente, porém ele dura 60 dias, então ele vem com 120 cápsulas, e isso é uma vantagem competitiva muito grande. Ele é termogênico, nootrópico e energizante. Então, ali, ó, tá ali mais ou menos o que a gente tenta entregar para o cliente. Além disso, tem o Gami. Então, o Gami é novidade. Eu nem tinha visto, ele chegou em primeira mão aqui. Está no primeiro MVP. Então, a gente vai melhorar ele. Aquele negócio, o propósito do produto e da empresa, a gente vai encontrar em movimento. Mas, só de vantagem competitiva aí, ele tem a gente foca no nicho, né, de pele. Então, o Gami N1 hoje foca na pele. E ele é anti-age, anti-rugas. Mas, enfim, ele não tem açúcar, ele não tem glúten, ele não tem sódio. O aromatizante dele é natural. Então, para as gerações do futuro, isso é muito importante. Então, eu vou explicar um pouco no marketing raiz aqui, dando um spoiler, que quando eu lanço um produto, eu estudo o público-alvo. O comportamento do consumidor é a escola do marketing. Então, se você estuda o comportamento do consumidor, sabe para onde ele está indo, você é muito mais assertivo. A Coca-Cola é uma prova real disso. Se você perguntar a um menino de 12 anos, a Coca-Cola é nova, ele vai falar mas está na vida da gente, está intrínseco na gente por várias gerações e vai continuar. Pode não existir a Coca daqui a 10 anos, mas as marcas que ela foi comprando há 10 anos atrás, porque ela já sabia para onde o mercado ia, está no portfólio dela. Então, isso é criar brand. A marca gera valor para as próximas gerações. Então, a gente tem geração de Baby Boomer, geração Z, geração dos Millennials, Centennial, geração Alpha. Cada produto que eu introduzo, e aí eu vou mudando ao longo do tempo, eu já foco. O que essa geração quer? Eu gosto de brincar o seguinte, persona é coisa de modinha. Como assim, Bruno? É porque a persona serve só para você ser mais assertivo na comunicação. Mas a persona, você pode pegar lá, Matheus tem 26 anos, é casado, tem 2 filhos, gosta de sair ao final de semana, estuda engenharia, papá. Aí, às vezes, tem uma outra persona lá, que é a Cleide, que tem 28 anos, mas o lifestyle dela é totalmente diferente do Matheus. Como é que você comunica com essas 2 pessoas? Elas são o mesmo público-alvo, mas comunicações diferentes. Então, a persona, beleza, ela ajuda na comunicação do marketing. Mas se você for estudar produto, estudar sua empresa, você tem que focar no público-alvo, que é aquela faixa daquela geração. O que ela está fazendo? Se você chegar para a geração Z, você quer que eu seja cirúrgico, tangibilize isso? Quando vocês vendem um produto para uma pessoa acima de 45 anos, ela vai ter problema em fazer um Pix. É a geração dela. Então, esse público-alvo, você tem que ensinar como é que ele faz o Pix ou criar uma outra alternativa. Agora, por exemplo, um dos meus públicos-alvos do GoBrain é gamer. Cara, é um público com pouca objeção, paga no cartão e um ticket médio mais alto. Então, eu posso ter um CTR mais alto, eu posso ter um CTR mais baixo, um CPM mais alto. Não tem problema o meu CPA ficar um pouco mais caro. O meu ROI lá na campanha ele vai ser melhor. E eu também não tenho tanto volume no game, igual eu tenho com mais velhos. Então, entende como, quando você estuda, você tem uma percepção melhor do seu produto, para quem você está vendendo, e aí você erra menos. Então, essa é a importância também do marketing raiz. E aí tem um curso do Método Scala, que eu estou fazendo devagarzinho, mas, basicamente, é tentar trazer o que eu aprendi nos últimos anos na academia, no ramo corporativo, e o que eu aprendi no marketing digital nesses últimos meses. Porque se você for numa universidade famosa aí, se você for escutar um cara falando de marketing digital, cara, ele vai falando uma teoria que ele não está praticando, ele não está no game, ele não tem um skin de game, ele não vai conseguir te inserir, te transferir um conhecimento. Por isso que tem os gurus da internet, os caras que vendem milhões e tudo mais. Por quê? É muito recente o marketing digital. Então, o cara teve uma curva, uma ascendência, todo mundo quer escutar o case de sucesso dele, o que ele fez.
Entendeu? Então, no futuro, as faculdades, e o Flávio Augusto já está fazendo isso, vendeu a Atlantic City, comprou a Conquer agora, porque ele acredita nisso. Entende? E aí a gente estava até no almoço ontem, eu até brinquei. Escuta o que ele vai fazer. Ele vai pegar a Conquer, vai começar a colocar um tanto de influência para absorver a base deles e consolidar mais rápido a escola. E alguém tinha comentado comigo que ele já começou a fazer isso, porque é natural. Então, ele pegou os influencers para tracionar o negócio dele, que é o que a gente faz hoje no GoBrain. A gente usa influencer e usa criativo black para poder tracionar, mas cada vez menos a gente faz black. A gente fica mais white, porque a gente quer perenidade. Eu quero estar com o meu produto no mercado há 5, 10 anos. Entendeu? E aí as nossas parcerias, então a gente tem alguns gamers também, tem o Dr. Baracá. Tem algumas reportagens que saíram, que não são pagas. Então, vamos lá. Entender o universo do marketing digital. Eu vou falar um pouquinho sobre o marketing digital e o marketing raiz. O que é o ciclo da internet? O que é o marketing digital, gente? Parafraseando Leandro Aguiari, que eu não sei se vocês conhecem, ele é um pouco low profile agora que ele está vindo, mostrando a cara mesmo, mas ele já fez mais de 91 lançamentos, tá ok? O que é o ciclo da internet? São criativos que atraem, são conteúdos que interagem e conectam. O conectam é por minha parte, eu que coloquei aqui, mas que conectam. E estratégias que engajam. Então, você tem lá o funil para trazer engajamento, fazer com que a pessoa aumente a curva de consciência dela, diminua a curva de objeção e tudo mais. Tem os conteúdos, que o conteúdo é o caminho, tá ok? Ah, Bruno, eu faço tráfego pago. Cara, você tem que começar a fazer tráfego pago, você tem que começar também a pensar no orgânico. Que tem vários cases de sucesso que mostram que pessoas que começaram a trabalhar isso, depois de 1, 2 anos, o orgânico equivaleu ao tráfego pago. Então, se você quer longevidade, você tem que trabalhar. Tá? E criativos que atraem. Por quê? Aí você vai colocar no topo do funil lá, vai começar a trabalhar o cliente, quebrar a objeção, tirar a dúvida e tudo mais, e vai vender para ele. Então, esse é o ciclo da internet. Ponto. Acabou. É isso. Ah, o que é um diferencial competitivo? O que vai trazer vantagem competitiva para vocês pensarem fora da caixa de todo mundo que está nesse mercado? É o marketing raiz. Que são estratégias de mercado. Então, eu sei estudar o mercado. Eu estudei o mercado antes. Eu olhei qual eram os gargalos. Estudo na internet, pesquisando, olhando e tudo mais. Eu fiz benchmarking. Então, benchmarking, né, que é estudar os potenciais concorrentes diretos e indiretos. Que tem muito, por exemplo, encapsulado de pele, esses negócios. Cara, olha o que outros players com concorrentes indiretos estão fazendo e performando. Tenta buscar, tenta saber, porque às vezes vai ser a chave que você estava precisando para poder ter uma vantagem competitiva para um outro cara que tem o mesmo produto que você, mas você performar mais. Então, assim, o benchmark é extremamente importante. O Paulo Cuenca, não sei se vocês conhecem, que é um puta influência para mim, ele é muito inteligente em questão de gerar conteúdo e tudo mais, e ele fala, o ser humano tem um negócio na nossa cabeça que chama neurônio espelho. A gente aprende, nasce copiando as outras pessoas. Então é normal a gente copiar. Copia, você achou alguma coisa válida? Copia. Depois você vai melhorando e ajustando aquilo. Tá? E em questão de processo eficaz, então logística, gestão, vendas, o marketing ele traz muito essa abordagem, esse contexto, para vocês serem mais assertivos nisso. Então começa a se interessar mais pelo marketing. Aí tem os 4 P's de marketing, 7 P's de marketing, tem análise microambiental, macroambiental. Aí, potencialmente, lá na frente, você pode fazer um plano de negócio, que quando você quer ter uma empresa séria, por que eu entrei na mineração? Há 6 anos atrás. Meu sócio, que é hoje, ele estava lá em Beijing, ou Shenzhen, eu não lembro. Ele estava precisando de um briefing, eu fiz o briefing para ele. Depois ele chegou aqui e eu falei, eu gostei do seu material. Você fez uma apresentação bonitinha, mas, assim, além de bonitinha, tinha muita coerência. Quer trabalhar comigo? Eu falei, quero, mas primeiro nós vamos fazer um plano de negócio. Porque fazendo o plano de negócio, eu estudei o mercado, eu estudei a concorrência, eu estudei a viabilidade do produto, nós fizemos o produto, fizemos a logística, fizemos os atos de promoção e tudo mais. Quando eu entrei ali no negócio, eu estava sabendo tanto do mercado, que é o mercado que leva, você tem que seguir o mercado. Você pode ser pioneiro, mas o mercado ele tem um sentido, você não pode ir contra ele. Então, eu comecei a estudar o mercado e entender de fato o mercado. Cara, eu comecei a me tornar expert no ramo de mineração. E aí os meninos chegavam lá, eu ia para a feira de Hong Kong e tal, conversava com a pessoa, e esse menino aí? Eu nunca vi, porque é um ramo bem fechado, é bem familiar. Mas você está falando uns negócios que tem sentido? Acho que esse menino é bom e tal. Mas, cara, eu não fiz nada além que estudar, de ser curioso, conversar com os outros, tentar absorver diante do meu tabuleiro o que fazia sentido para mim. Tá?
E aí tem fórmulas inteligentes, porque aí é questão de precificação, promoção, produtos, time, processos. Então, vocês vão ver aí que a maioria dos gurus da internet que escalaram, eles são bons em vender, eles são bons em storytelling, mas por trás, tentem perceber, tem processo, tem organização, tem sempre muita coisa que às vezes ele nem fala, mas que ele estudou para poder chegar lá. Porque você vai ver, o conteúdo é muito parecido. Então, o que difere ele para a galera? Além de resiliência, além desses fatores motivacionais. Entendeu? Então, tem um estudo por trás. E aí, vamos lá, então. Então, o que seriam criativos que atraem? É o copyright que o pessoal está fazendo aqui. E, assim, copyright, todo mundo sabe que campanha é teste. Então, assim, cara, não existe copyright perfeito, porque você não vai chegar no público perfeito, no momento perfeito, às vezes. Então, não existe. Mas uma coisa que a gente faz muito lá no iHub, e que eu acredito que é mais assertivo, é conversar com o cliente da ponta. Cara, gerou muito boleto. Liga para esse cara, não tenta vender para ele, não. Pergunta por que ele desistiu. Ah, tá tendo muito initiate checkout. Cara, liga para ele, por que ele desistiu? E por que ele se interessou na página? Porque você trabalha mais isso, que é o que está dando certo. Ah, beleza, eu uso Hotjar, eu uso Analytics. Gente, é ferramenta. Mas, às vezes, muita gente pergunta, cara, eu não sei o que eu faço para validar meu produto, eu não sei. E olha que a gente tem dificuldade diária. Mas, quando eu ligo para o cliente, fica um pouco mais claro. Às vezes, o cliente não sabe, na lata, psicologicamente, neuromarketing, não sei o quê. Ele não vai saber falar isso. Mas ele vai falar, cara, eu entrei aqui porque eu estou com uma rotina pesada e não sei o quê. Eu entrei. Beleza, você assimilou aquilo, rotina pesada. O que eu posso, aí entra o copy, o que eu posso persuadir ele, e aí eu posso falar de descanso, recarga, ou eu posso falar de cansaço físico mental, a dor, mas clareou, cara, clareou. Então tem muita gente que tem dificuldade, o quê? Eu fiz uma live com alguma das pessoas aqui, a Bruna notou com dificuldade em mini escala, e depois, às vezes, na consistência. Cara, para mini escala, é métrica, é indicador de performance, é avaliação, é ligar para o cliente, é ter balizar no CTR, no CPM, no CPC, beleza, métrica. Mas depois, para atingir a consistência, você tem que saber por que seu criativo parou de entregar. Não existe esse negócio assim, um criativo parou de entregar. Ele entrou naquele público ali, aí você duplicou, ele entrou num público que não tinha nada a ver, beleza, mas aí você duplicou 10 vezes. Aí ele meio que parou. Liga, tenta saber, porque você estava jogando certo. Aí, às vezes, a pessoa muda totalmente a estratégia. Não, você estava certo. Às vezes, o que você tem que melhorar em poucas coisas. Eu vou, por exemplo, mudar, às vezes, o checkout. Não está tendo segurança no checkout? Então, peraí, vamos levar mais segurança no checkout. Entendeu? Vamos inventar alguma moda no checkout. Então, e aí, por aí vai. Então, beleza. A gente tem criativos que atraem, copywriting, artes, gatilhos mentais. E isso aqui, ó, storytelling, é o que mais está vendendo. O Manda falou aqui, mas muito além disso, a gente testou e validou com alguns influencers, até mesmo o Dr. Baracá, que depois que ficou mais sincero e mais pessoal do dia a dia, por isso que eu perguntei para ele, se tem alguma coisa muito cirúrgica que ele fazia, a experiência dele do dia a dia e ele conseguir transmitir no dia a dia dele faz total diferença. E faz total diferença, pelo que a gente viu, mudar as estratégias. Não falar, nossa, eu estava cansado, isso aqui me ajudou no cansaço. Não, e depois ele fala de outra coisa. Ah, não, eu tava com aquele lapso de memória, eu estava com não sei o quê. Ah, isso aqui eu via em farmácia de manipulação e tudo mais, sempre estava mais caro, mas peraí, agora um componente de mercado viável de comprar. Ah, não, peraí, eu vou postar nessa marca, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, assim, é tentar virar a chave. E aí só vocês vão conseguir fazer. Só vocês. Se a maioria que for produtor, se a maioria que for afiliado, eu não sei, mas enfim, o que difere uma pessoa da outra que está sentada do seu lado é o capital intelectual. É a pessoa que está atrás ali, daquela empresa, tendo uma tomada de decisões. O que difere a Apple da Samsung? Por que a Apple hoje é status e agrega valor? Porque o Steve Jobs... É Steve, né? Tá, eu confundo com o Bill Gates direto. Porque o Steve Jobs chegou e falou, cara, eu vou entregar uma interface amigável, porque o ser humano é idiota, ele precisa encaixar as funcionalidades do celular de uma maneira fácil, eu vou dar um design, eu vou agregar valor nisso, e ele era perfeccionista naquilo, pronto, ele agregou mais valor. Nem sempre, se você pegar, às vezes, os celulares da Xiaomi, ela vai custar para chegar perto da Apple. E a Xiaomi entrega, às vezes, mais. A Samsung, por muito tempo, entregou, não sei se entrega ainda, porque eu não tenho expertise nesse segmento. Mas é o cara atrás da empresa tendo a tomada de decisões. Olha o Manda aqui. Qual que é a diferença dele para os outros? É o cara. Então, vocês também têm que se lapidar. E aí, vocês têm que sair da caixa e estudar outras coisas que as pessoas não estudam.
E aí, vamos lá. Conteúdos que interagem e conectam. Então, assim, quebra de objeção, dúvidas, aumento da consciência, empatia e humanização. Página de venda, para mim, tá? E aí eu penso assim, meu time pensa assim, é quebra de objeção, tirar a dúvida e gerar autoridade, ponto. Ah, benefício que vai entregar, que não sei o que, cara, isso é o dever de casa. Você tem que quebrar a objeção. E a gente fez isso no GoBrain, foi validado. Eram, não lembro, 60%, 80% ia até a segunda faixa do site, quando nós lançamos o produto. A gente estava errando feio. Hoje vai 40%, não é? 50% até o final do site. Mas significa que a gente conseguiu traduzir o cliente. E aí a gente copiou isso e jogou para o alto. Deu certo? Não. Não vai. É outro público, é outra apelação, é outra dor. Mas aí vocês vão ver que hoje, a gente só no GoBrain, a gente tem 11 páginas diferentes. A gente tem uma institucional. As outras de venda são 10. Cada público diferente, cada copy diferente, uma estrutura de venda diferente. Tá? Aumento da consciência do cliente. Então, o que é vender na internet? Eu vou falar isso mais para frente, então eu vou pular. Estratégias que engajam. Então, é o funil de conteúdo, funil de vendas e a ampulheta de vendas. Eu vou falar da ampulheta também mais na frente, mas aqui, ó, funil de conteúdo, tá? Lá no nosso hub, a gente tem um funil só de conteúdo. Como assim, Bruno? A gente tem um funil de vendas, beleza. Tentar tráfego de qualquer jeito e vamos vender para esse cliente. Funil de conteúdo. Transmitir um conteúdo que a pessoa queira ver para poder me seguir e lá na frente eu vendendo orgânico para ela. Porque o meu produto, ele tem LTV. Mas se eu não comunicar com o cliente, ele para de me seguir na rede social. Porque é uma rede social. Se eu ficar falando bem do meu produto, ele não quer, ele já comprou. Eu tenho que... Muita gente falou do meme aqui, de ser engraçado, esses negócios. A gente tem isso, a gente tem uma estrutura assim. E aí a gente vai testando e vai validando. Então tem meme engraçadinho lá no Alta Performance hoje, que levou mais engajamento que, às vezes, uma... Não sei, a gente tem algumas coisas motivacionais lá. Mas, enfim, a gente tenta variar o máximo possível a comunicação. Eu dou mentoria para médicos, e aí médicos empresários que têm clínicas, a maioria deles erram nisso. Ah, você fala de quê? Eu sou ortopedista. Eu fico falando de osso o dia inteiro no Instagram. Cara, quem cuida de osso? Quem tem... Qual que é a faixa etária? 45 anos, 50, 60 anos. Cara, esse cara quer saudabilidade. Entrega para ele. O que o própolis faz de manhã, igual o Dr. Baracá gosta de falar, própolis, limão, não sei o quê, gratidão. Entrega isso, porque ele está numa rede social. Ele quer saudabilidade, ele quer longevidade. Então, entrega isso e fala também de osteoporose. E fala dos maiores problemas. Mas se você criar esse conteúdo, daqui a 6 meses, 1 ano, você vai começar a virar referência. Porque está todo mundo fazendo o mesmo do mesmo. Tá? E aí, então, para resumir, marketing de atenção é o que baliza mais os criativos criatar. Então, hoje, a gente luta por atenção. Está todo mundo cheio de informação no mercado aí. A gente luta por atenção. Então, marketing de atenção é a maneira de 3 segundos, 5 segundos que tem em vídeo. Enfim, é despertar através da copy para a pessoa travar e prestar atenção no você. E depois gerar o interesse de entrar na sua página. Conteúdo direcionado. Então, em questão dos conteúdos que interagem, conectam, é o que eu falei aqui agora, que eu dei o exemplo. A pessoa tem 60 anos. Cara, você vai ficar falando só de dor ou só de que a transformação que você vai causar? Não, gera um conteúdo alinhado com o seu público-alvo. Não só com sua persona, com seu público-alvo. A persona é só para comunicar. Você não vai falar, sei lá, vai usar uma gíria de jovem num negócio que você está visualizando uma pessoa mais idosa. Para isso que serve a persona. O resto é tática e estratégia de público-alvo. E a questão da estratégia digital, que eu acredito que vai ser a profissão do futuro. Então, muita gente falou que não vai existir gestor, você não é gestor, não sei o quê, enfim. Eu acho que a profissão do futuro vai ser a de estratégia digital. Porque, cara, você não vai poder ser só copy, você não vai poder ser só gestor de tráfego, ficar levantando e balizando campanha, porque, ao mesmo tempo que você faz o funil também, você já está mexendo com a estratégia. Então, isso tudo que eu estou passando para vocês aqui, eu quero, pelo menos, transmitir um pouco desse conhecimento, que eu acho que é válido, é realmente vocês absorverem para terem estratégias. Que o estrategista digital é o que vai diferenciar as pessoas que estão uma do lado da outra aí. O que o cara faz de copy, o que o cara faz de funil, o que o cara faz de criativo, às vezes vende o mesmo produto, o mesmo, mas posiciona de uma maneira diferente e cria uma estrutura, uma musculatura diferente. O marketing digital dá isso. O marketing raiz. O marketing raiz, ele cria valor, ele cria branding. O marketing digital, ele cria momentos de venda, ele cria onda. Você vai vender num criativo lá, você vai fazer, você vai estourar, você tem uma estratégia com influência, você vai estourar. Não é perene, aquilo ali vai cair. Vai cair. O marketing digital é isso, não adianta.
Mas você, com marketing raiz bem estruturado, estudando o comportamento do consumidor, fazendo as suas estratégias, beleza, você vai levantar uma outra coisa, você não vai depender só de uma campanha e tudo mais. Então, estrategista digital, esse é isso. Beleza? Tá, tô falando muito rápido? Tá de boa? Tinha alguma observação? Aqui, o marketing aí cria experiência, o marketing digital cria uma mesma. Beleza. Então, isso aqui é o funil, todo mundo está cansado de ver e tudo mais, então o funil de conteúdo, mas o que eu queria só deixar um pouco claro para vocês é que muita gente confunde essa questão do funil de venda em relação ao funil de conteúdo. Tá? E eu só achei importante passar isso para vocês, porque eu acho importante vocês começarem a criar pelo menos começar a ter uns insights, algumas coisas em relação ao conteúdo. Então, a questão do conteúdo, quando a gente fala de conteúdo, e o Oney falou com maestria ontem, o que acontece? O topo de funil, que é o público crente, frio, você sempre tem que lidar com conteúdo mais simples, para você atrair a pessoa para a sua base. E aí eu vou ser bem cirúrgico e pragmático aqui no Instagram, tá ok? Mas beleza, você vem com conteúdo simples, aí depois você vem com conteúdo mais denso, depois você vem com a venda, e aí às vezes um remarketing e tudo mais. Bruno, como é que isso traduz para o Instagram, por exemplo? Que pouca gente às vezes sabe mexer na ferramenta, tá? O que é o Reels e o Feed? Eles são topo de funil. Então, o Reels, o algoritmo do Instagram, ele até vai melhorar mais agora. Tanto é que ele vai até pagar, né, os influencers que utilizarem melhor o Reels, justamente porque o TikTok está incomodando bastante. Então, o algoritmo do Reels do Instagram hoje ele distribui mais. Então, o Reels ele vai aparecer para as outras pessoas que têm a ver com o seu mercado. Como é que ele faz isso? Através da hashtag ou através das pessoas que curtiram o seu Reels, ele vai falar, ó, isso aqui é para gente que gosta de funil de venda. Porque fulano ali curte muito funil de venda, ou ele colocou um hashtag de funil de venda, a galera está curtindo, esse conteúdo é relevante, eu vou distribuir mais. Então, beleza. Reels e feed, o feed lá, porque a pessoa acabou de entrar na sua bio lá, e aí ela vai olhar às 9, 10, tem gente que é stalker, vê até o final da sua vida, mas vai lá e olha todo o seu feed. Então, aquilo ali, você não pode ser muito denso na comunicação. Você tem que ser mais simplório. Porque aquilo ali, a pessoa não te conhece, ela está começando a te seguir. Beleza? E aí depois, você vai descendo o funil, aí já entra igual, por exemplo, o Stories de GTV, que é um conteúdo mais denso. Porque a pessoa já te segue, já sabe quem que você é, já sabe mais ou menos o que você faz, e aí você consegue ser um pouco mais técnico, mais cirúrgico nas observações e no que você fala. Tá ok? Então, por exemplo, vamos ser pragmático aqui. Eu quero falar de funil. Cara, fala topo de funil, meio de funil, fundo de funil, simples no feed e no Reels. Julgou por Stories, aí você pode desmembrar lá dentro e falar o que você quiser. Ah, vamos pegar um encapsulado, por exemplo. Beleza. Tenta colocar as qualidades máximas, as vantagens competitivas, as maiores objeções, as maiores dúvidas na cara do cliente ali no feed. No Stories, cara, você pode falar um pouco mais do seu ingrediente. O que seu ingrediente faz? Como é que ele atua? Entendeu? Aí você delineia, mas você aumenta a curva de consciência do seu cliente. Pô, me fala um ingrediente do encapsulado? Um ingrediente do seu encapsulado. Cafeína? Ah, o seu não é de pele, não, né? Tá. Cafeína, quantos miligramas? Ué, 240? Ué, a Anvisa só permite 200. Mas vamos lá. Minto, ela permite até 400, mas se for isolada. Mas vamos lá. 240 gramas de cafeína equivalente a mais ou menos 4 xícaras e meia de café. Você pode abordar isso, 4 xícaras e meia de café. Aí, se você botar lá, por exemplo, um pó de guaraná junto, ele reativa a cafeína e é mais forte do que a cafeína. Então, quando você começa a trazer as vantagens competitivas do seu produto e aí você começa a destrinchar, cara, quanto que custa o café por dia? O meu te entrega 4 xícaras de café. Entendeu? E é mais cômodo. Tem gente que não gosta de café. Escurece os dentes. Acabou, ué. Quer parar de escurecer os dentes, não sei o quê? Então, aí você vai viajando na maionese. Entendeu? Mas aí você pode poder fazer... você faz isso. Mas será que é interessante fazer isso no Reels? O cara que está te vendo à primeira vista? Na minha visão, não. Mas pode ser considerado um topo de funil também. Enfim. E aí tem Stories e Live, Direct, Link e Bio. Então, isso aqui funciona como se fosse um orgânico, tá ok? Lógico, né, gente? Não é 100%. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como, às vezes, gerar um conteúdo na internet. E, assim, eu poderia explicar aqui bio, highlights, outras coisas, mas eu não vou delongar muito, não. Mas só para vocês terem uma noção do quão importante é. Se alguém aqui faz marketing de conteúdo para o produto, aí o primeiro começar a fazer já está na frente. Entendeu? E aí pode promover a página. Aí você promove pelo Stories, às vezes, de lá. E aí eles vão começar a seguir a sua página. E aí você vai começar a ter orgânico. E aí você vai começar a fechar com a influência. E aí o influencer vai começar a jogar lá. E aí vai começar a ter recorrência. E aí vai começar a ter comentário e curtida. Aí o Instagram vai te distribuir mais. E aí quando você viu, você está grande.
sei se você conhece aqui, Tua Saúde, conhece o site? 70 milhões de acessos diários, 92 a 93% orgânico. 70 milhões por mês. Começou quando? Acho que 2009 ou 2002. Está no jogo do orgânico, mas está lá. Vocês trabalham com advertorial, muitos não trabalham? Já pensaram em trabalhar com um advertorial de informação, um advertorial do seu site? Não ficar só na, sei lá, VSL, estudante passou em direito por causa do GoBrain. Tentou fazer alguma coisa diferente em relação a isso, entregar alguma coisa, saiu um pouco do óbvio? Para pensar. Às vezes colocou uma reportagem verídica, às vezes julgar um link real, entendeu? Não sei, estou viajando aqui. A gente tem algumas estratégias diferentes assim. Linkar, mesclar, landing page de venda, landing page mesmo, do meio para baixo, mas aí trazendo uma autoridade que o seu produto tem, às vezes um influencer, alguém falando, alguma reportagem, igual vocês usam aí, provavelmente devem usar também para poder de tráfego pago, mas para validar, isso funciona muito para a gente no remarketing. Porque as nossas maiores objeções são o quê? Funciona mesmo? O valor que ele está cobrando é coerente com o valor que ele vai me entregar com a minha solução? As duas maiores objeções. Diante disso, as minhas páginas tentam quebrar ao máximo essas duas maiores objeções. E vocês sabem quais são as maiores objeções do seu produto? Então tem que pensar. Então vamos lá. Aqui eu já falei bastante, mas o marketing raiz ele cria marca. Então, uma empresa que pensa em médio e longo prazo precisa ter processos bem formatados, produtos alinhados com o seu público-alvo, uma marca bem posicionada no físico e no digital, e eu não estou inventando a roda. As maiores empresas do mundo, trilionárias, bilionárias e o que for, todas trabalham omnichannel, tá ok? O marketing digital cria onda, então cria momentos de venda. É algo que, sem dúvida, pode tracionar qualquer negócio, mas sem o planejamento, estratégia de marketing raiz, não existe perenidade, não existe algo duradouro. Senão você vai ter que ficar mudando o game toda hora, a estratégia toda hora, e isso dá trabalho. Quem aqui é afiliado? Quantas vezes vocês já levantaram, validaram a campanha e o produto sumiu? Já aconteceu? Se não aconteceu, que bom. Mas pode acontecer. Entende? Então, tentem trabalhar, entrem em contato com o produtor, conversem com ele. Tentem agregar valor. Afinal, você está ajudando ele a vender. Entende? E aí, quem sabe, você pode até construir uma estrutura, posicionar ele melhor. Você se posicionando ele melhor através de você, você vai ganhar mais. A união dos dois é o caminho. Tá? Por que o digital só cria onda? É bem simples. Eu já expliquei o ciclo da internet. E sua empresa precisa mais do que isso para criar equity. Então, assim, eu acho que o sonho de qualquer pessoa é criar equity. Ela vai ganhar o dinheiro dela lá, igual eu ganhei com mineração, então o meu game, eu não me preocupo em lucrar. É lógico, eu tenho que ter rentabilidade, sustentabilidade da empresa, eu tenho uma projeção, eu tenho metas. Lógico, eu trabalho com KPI todo final de mês na minha empresa. KPI é indicador de performance, tá, gente? Você está batendo os números, são as metas. Mas não é meu jogo agora. Meu jogo é muito mais estar aqui e ver quem tem sangue no olho e falar, vamos fazer um trem junto, então? Você é sangue no olho mesmo? Você é confusão? Então vamos para dentro, porque eu sou assim. Eu vim de lá, meu irmão. Entendeu? Se eu parar para contar minha história aqui, vai ficar todo mundo triste. Eu não gosto disso, mas minha história foi pesada. Não foi fácil, não. Mas isso não vem. Eu quero mostrar o resultado e, às vezes, tentar entrar na cabeça de vocês e tentar ajudar vocês a criarem vários gatilhos e chegar lá na semana que vem, às vezes, falar, cara, ele falou aquilo, eu entrei na cabeça dele e falou, não, faz sentido, peraí, eu vou fazer. Não sei se você conhece o Steve Jobs, ele conta uma história em Harvard, acho que é Harvard, um pouco antes dele adoecer, e ele chega e fala, cara, antes de largar a faculdade, eu fiz caligrafia. E, tipo, não tinha nada a ver com o curso que eu estava fazendo, o que eu queria da vida, mas eu fiz. 8 ou 9 anos depois, quando eu fui lançar o Macintosh, e aí era o Page, se eu não me engano, na época, não sei, mas é o Word dele lá, tinha 5 fontes diferentes. E graças a isso, você entra no Word de hoje, tem 1 milhão de fontes. Mas quem trouxe foi ele, porque fez caligrafia na faculdade, porque no universo do pessoal da computação, para que outra letra? É uma letra, é funcional, bota aí esse trem para rodar. Mas ele trouxe um conhecimento de fora. É lógico, depois alguém inventar, né? Mas eu falo assim, ele foi pioneiro nisso. E aí ele fala, conecte-se pontos. A vida é conectar pontos. Às vezes não é o momento agora. Então, uma das maiores limitadores, autossabotadores, e aí o pessoal falou muito de PNL aqui hoje, eu já fiz PNL, eu tenho 5 graduações em PNL, sistema comportamental, blá, 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 blá. Mas, enfim, é conectar pontos, é ter resiliência, entende? E aí, cara, aí não tem limite. E o maior autossabotador do ser humano é o quê? Imediatismo. É o jogo, é o game de curto prazo. Nada contra. Mas se vocês julgarem o jogo de curto prazo, mirando no médio e longo outras estratégias, cara, acabou.
vai ter resultado. E aí tem esse tanto outro de coisa aqui que eu acho que não precisa. O cliente do futuro tem hábitos diferentes, sabe estudar seu cliente, seu concorrente, o mercado, e você será mais assertivo. Então, assim, tem hábitos diferentes. Olha o TikTok aí mostrando pra gente. Quem que é Douglas? Douglas está aqui? Douglas, não, né? Um afiliado, em conjunto meio do Jean, do nada, um final de semana, domingão, né? 9, 10, 15 boletos, sei lá. Vem, não? Tanto de boleto, falei, ó, validou uma campanha, hein? Deu bom. Foi lá, orgânico, TikTok. Ele vende, está vendendo até hoje. E assim, quem tinha feito o material? Eram todos materiais nossos. VSLs, reportagens, não sei o quê, tudo nosso. Só foi lá e fez, pensou fora da caixa. Falei, porra, é vivendo e aprendendo, é o tal do copo cheio que eu falei. No outro dia, gente, todos os produtos agora TikTok. Pode fazer. Entendeu? E eu não fui assertivo igual ele. E não em você. Entende? Então, eu estou aprendendo com ele ainda. Olha que foda isso. Aqui, ó, cliente do futuro, tem hábitos diferentes. Daqui a pouco vai ter uma outra maneira de monetizar diferente. Então, é sempre tentar estar alinhado. Beleza? Feito isso, é só se posicionar na internet. Então, entender melhor o seu canal de aquisição. Aí que entra o exemplo do TikTok que eu falei aqui agora. Quantos anos seu cliente tem? 22? 20? 25? Ele atingiu um público gamer, um público assim, mais novo, mais consciente, mas beleza. Ele está no TikTok, esse público, 20 anos, 22, 16. Mas se eu quiser vender para a senhoria de 45, eu vou ter que ir para o Facebook. Não adianta. Entende? Então, canal de aquisição, vocês têm que escolher alguns. Quando eu dou mentoria para médico lá, o cara chega doido, ele quer fazer tudo. Eu vou fazer LinkedIn, eu vou fazer TikTok, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer Outbrain, Tabula, eu vou fazer tudo. Fala, cara, escolhe 2 ou 3 canais de aquisição e trabalha ele. Maturou, muda o canal de aquisição. Tá ok? Tem um funil de conteúdo que gere valor de verdade. Então, quando eu falo valor de verdade aqui, é em questão de gerar um valor que a pessoa quer ver. Ela está numa rede social. Às vezes, até no site mesmo, tentar gerar um valor. Tá ok? Tem um funil de vendas que aumenta a curva de consciência do seu cliente, diminui a curva de objeção, eu vou falar disso. Ter sites e mídias sociais mapeados de acordo com seus funis. Então, aqui, ó, é site conectado com copy, com criativo, que é conectado com o público-alvo. Tem que ter essa junção. Ah, Bruno, eu levantei aberto um interesse que não tem nada a ver. Cara, eu dou uma explicação lógica para isso. Eu vendo garrafa. Eu coloquei colher, eu vendi para o público da colher. Você vendeu para o público da colher, que também gosta de garrafa. Você só esqueceu de colocar garrafa no interesse. Não veio para cima de mim, não. Entendeu? É a lógica. E é o público também que você escolheu. Duplica 10 vezes isso para ver se vai dar bom. Entendeu? Sempre tem alguma lógica por trás. A maioria das vezes, a maioria da teoria, quando eu comecei a fazer mestrado, eu não terminei. Eu fui vendo isso. A maioria das coisas que são teóricas, elas surgem depois do descobrimento delas. Do conhecimento tácito que a gente fala, do dia a dia, empírico. Entende? Então, por exemplo, depois que a gente vai saber por quê. Eu coloquei esse conjunto, deu bom com esse. Cara, eu só fui. Aí depois que validou e eu fui entendendo como tudo, eu falei, cara, aí ó, eu acertei isso por causa disso, disso, disso. Então, geralmente, a teoria vem daí, tá? Só para vocês entenderem. Por isso que ela é tão validada nas faculdades e tudo mais, porque ela demora a chegar na faculdade. Ela precisa de uma validação externa, chegar lá um doutor lá para fazer os artigos, bonitinho, validou, colocou o livro e aí chega na academia. O segredo é se comunicar com assertividade. Então, cara, por isso que o Paulo Cuenca fala, o conteúdo é o único caminho. Para pensar. Vocês levantam um criativo, com abordagem de venda e tudo mais, copy, gatilho de dor, não sei o quê, medo, urgência, enfim. No final das contas, você está comunicando com o cliente. É comunicação. Só que você está sendo, às vezes, mais incisivo. Às vezes, a promessa está lá no teto. Problema nenhum. Mas tudo é comunicação. E a comunicação que é bilateral. Por isso que é tão importante escutar o consumidor. Por isso que é tão importante entender o ato de compra. Tá? A oportunidade sempre está nos lugares que as pessoas reclamam. Eu adoro esse cara, velho. Esse cara não conseguiu um emprego no Burger King, não sei o quê, foi dispensado tantas vezes, tentou Harvard 10 vezes. Ele não é programador. Ele fundou a Alibaba. Ele não é programador. Entende? Então, resiliência, para mim, é esse nome aqui. Ó, depois pesquisem ele. A história dele é foda. Jack Ma. Tá? Então, ele fala assim, as oportunidades, você quer ganhar dinheiro? Aonde tem alguém reclamando, tem uma oportunidade de ganhar dinheiro ali. E aonde que o seu cliente está reclamando, é que você trabalha a dor dele. Só tem que ver, às vezes, que você pode melhorar essa comunicação da dor dele. Você não pode... Às vezes, você não precisa julgar uma promessa tão grande. Às vezes, você não precisa... Entende?
Então, às vezes, você chega num equilíbrio, que é onde que eu vou chegar no último slide, o segredo é o equilíbrio. Nem tanta promessa, e também é lógico, nem tanta institucional. Tem que ter gatilho de venda. Mas o ideal é o quê? É o meio termo, porque o meio termo, eu vou mostrar para vocês aqui, alguns criativos white, cara, CPM é mais alto, CTR é mais baixo, mas e o ROI? O ROI sempre dá melhor. Ah, não escala tanto, mas e o ROI? E se eu tiver 10 campanhas parecidas com essa? Então, que é o nosso objetivo? E aí tem um remarketing? E é lógico, tem um blackzinho, mas se você faz aquele acordo todo, vai ter uma hora que vai estar sustentável. Por que a maioria dos produtores, e é um problema que eu vi assim que eu entrei no mercado, falei, cara, vai dar ruim, eu vou conseguir equity aonde? Um mês vende 200, 300, outro mês vende 30, tomei bloco geral, entendeu? Como é que eu vou virar a chave? Peraí, influência é um caminho, remarketing bem feito é outro, mas ter LTV, ter NPS, trabalhar a experiência do cliente, e, por vezes, o orgânico. Então, a gente tem blog da internet, limpo, sem nada. Mas, trabalhando isso no médio e longo prazo, eu vou tornar referência. E aí eu posso entrar no varejo. E aí, se eu estou no varejo, irmão, eu estou nos 2 canais. E aí eu tenho o quê? Consistência de capital. E aí a minha empresa, valuation em cima de quê? Da consistência do meu fluxo de caixa. Entram outros múltiplos? Entram. Ah, se eu tenho uma patente, se eu tenho não sei o quê, se eu tenho uma visão de escalabilidade, excelente. Mas o que dá equity é isso. Eu vim do ramo corporativo, trabalhei em empresa de capital aberto. É isso. Vender é aumentar a curva de consciência do cliente, diminuir a curva de objeção. Então, o pessoal falou aqui com excelência, não vou me aprofundar, mas, cara, é isso. Então, landing page, para mim, é isso. Aumentar a curva de consciência do cliente, aquele negócio, tem um problema, não tem um problema, ou eu tenho um problema, não sei a solução, ou eu já descobri algumas soluções, ou eu estou bom em saber se realmente eles vão me entregar a solução. Te dar um exemplo, o cara da academia. O cara da academia quer saber quantas miligramas tem no suplemento. E quer saber duração. Pra vocês terem ideia, todos os meus produtos tinham maltodextrina. Hoje não tem. A sociedade do futuro não vai comportar isso. É açúcar. Ah, Bruno, é veículo, toda a fábrica tem. Meu produto ficou bem mais caro, mas usa outra coisa. Ah, meu produto tinha corante. Primeiro Go Brand tinha corante, eu achei bonitinho. Não, cápsula rosa e tal, tentei colocar preta, não deu. Ficou legal, atraente, tirei. Tive reclamações, fui entendendo o mercado. Eu estava em movimento. Eu coloquei para rodar. E eu tive resultado. Estou tendo resultado. E vou ter muito mais. Eu até brinco com os meninos do Hub lá. Eu vou chegar lá, eu só não sei quando. Porque esse jogo, para mim, é simples. Esse game é simples. Eu não sei quem vai estar comigo. E quem quiser é muito bem-vindo, que eu quero ser o sangue no olho. Mas eu vou chegar lá. Eu só não sei quando. E chegar é muito subjetivo, né? Com que marca, com o quê. Mas que eu vou. Existe uma diferença entre venda por impulso, comunicação, /conteúdo e experiência. A venda por impulso é o que eu acredito, e eu faço muito também. É o tal do muitos boletos gerados. Enfim, você entende a campanha. Eu entendo, por exemplo, subiu muito boleto esse final de semana, o início de mês e tudo mais. Cara, é campanha black, é campanha por impulso, é campanha com promessa alta. Ah, tive uma consistência de vendas ali de remarketing. Ah, influência. Eu já percebo, eu já sei. Ah, estou com consistência maior em tal criativo. São 3 criativos white. Ali, para mim, já é simples. Eu sei que eu vou ficar 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, até às vezes. Teve um criativo meu que performou 4 meses. Vou mostrar para vocês aqui. O mais simples possível. Depois eu fui tentar emperequetar, ele só deu ruim. É foda. E aí eu fui lá e deixei, cara, ficou lá. Aí o que acontece? O ROI oscila um pouco e tudo mais, mas estava lá, perene, batendo. Meu foco era outro. Era fazer outros criativos, outras coisas. Porque eu levanto campanha também. Eu levanto campanha, eu levanto remarketing. Eu quero aprender tudo do negócio. Eu tenho um pessoal que trabalha comigo, no início do ano era eu e mais um, era eu e o Pedro. Hoje nós estamos em 8 pessoas já. Não sei no final do ano. 20, 30, 40, não sei. Eu estava com um produto. Eu estou com quanto nos últimos 2 meses? Tem o Gama, 3 com 4, está vindo mais 2 agora daqui a 45 dias, com patente. Porque o meu game é esse. Entende? Então, eu não sei onde que eu vou estar no final do ano. Tem mais um chegando, né, Brunão? Tem mais um chegando, um projetinho nosso. Sim, mesmo. Tem mais um projetinho. Tem um projeto chegando. muito fera, muito bom, que eu estou fazendo com o Jean. E, cara, nós não vamos brincar em serviço, não. Entende? Então, assim, por que eu estou falando com essa... Nossa, esse cara é meio convencido, né? Arrogante? Não, pelo contrário. Eu odeio que você é copo cheio.
Mas eu estou te falando isso na competência que eu tenho. E não vai ser fácil. E eu vou errar pra caralho. Eu vou me... Entendeu? Eu vou comer o pão que o diabo amassou. Cara, eu já fiz isso umas 3, 4 vezes na vida. Isso aqui para mim é fichinha. Quando eu perdi minha mãe, quando eu estava quebrado, quando eu estava devendo o banco, enfim, já foi muito pior. Isso para mim é brincadeira de menino. Com todo respeito, né? Então vamos lá. Funil de vendas. Eu vou falar um pouco, né, da ampulheta. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem o Ney Patel, ele é referência em Google. Cara, ele veio com uma abordagem, isso já tem um tempo já que ele lançou, mas muito legal, para a gente tentar bolar uma esteira de produtos. E aí ele vem, né, com um funil tradicional, mas depois ele vem com downsell. Estão familiarizados? Olha esse funilzinho aí, hein? Esse aqui eu vou falar. Tem o downsell, cross-sell, upsell, nexsell, referência. E, cara, se você viajar na maionese, você sempre vai ter mais coisa. Então, tá todo mundo familiarizado com esses termos? Então, vamos lá. Downsell, você diminui o produto. O McDonald's faz isso muito bem. Então, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro para pagar R$300 no seu ticket médio. Às vezes, você, sei lá, vende um e-book. Entende? Vende um produto mais barato. Se é físico, é um pouco mais complicado. Mas aí o e-book, às vezes, você consegue entrar para R$19,90. Então, você já trouxe ele para sua base. Show. Entende? O cross-sell, por exemplo. Cross-sell, você vende 2 produtos. Você vende um celular e o carregador, igual a Apple vai fazer. Entende? Então, às vezes, você vende 2 produtos. Você faz um kit. Você vai vender... Você trabalha com um? Mas qual? Para pele? Sim, aí você vende um produto para pele. Às vezes tenta afiliar com o produtor, não sei se a Brap permite, mas que faz match com ele. Ou às vezes conversa com o produtor, cara. Olha o que o mercado está soltando aí. Entende? Às vezes você faz um joint venture com ele, não sei. Upsell, então todo mundo sabe que é upsell. Nexsell, a diferença de upsell e nexsell é porque, por exemplo, no caso da Bripe, e aí a minha contextualização, não sei se está certa, tá? Mas o upsell seria o order bump e o nexsell seria na próxima página. Então, não na mesma página, tá? E a questão da referência, que são as indicações e tudo mais, é o marketing boca a boca, que funciona muito bem. Tá? A Avon vale o que vale por causa de quê? Ela é referência nos cosméticos, ela está muito forte na internet, a franquia dela está muito forte, mas, gente, são as revendedoras. A previsibilidade de caixa deles é enorme. Quem está salvando ali? São elas também. Tá? Não. Isso não, cara, se alguém te falar isso, por Deus, está errado. Porque não existe fórmula. Se existisse, o cara replicava, estava todo mundo rico aqui, não estava? Então, é muito da sua essência. Total. Então, não existe fórmula. Sim, não, isso existe. Mas quando colocar é o desafio e como colocar. Não é o que fala, é o como se fala. Muitas pessoas do mercado vendem mais do que as outras, porque não é o que ela está falando. Às vezes é a mesma coisa. É como ela está falando. E aí vem o storytelling e tudo mais. Então, assim, a referência, por exemplo, você pode colocar, sei lá, questão da referência, a gente ainda não tem muito delineada lá no Hub, não. Eu penso ainda em fazer uma questão de indicação de clientes, tá? Mas isso é coisa mais para frente. A gente não trabalha isso aqui ainda, não. Mas a questão, por exemplo, do Nexsell, por exemplo, ela recebe muito por e-mail. Então, ela comprou um kit, por exemplo, de alta. Você tem que pensar que a minha estrutura ainda é muito nova. Eu sou cheio das ideias. Eu tô no campo de batalha agora. Por isso que eu lancei o curso. Porque eu venci a primeira etapa do banco de batalha. Validei, ganhei uma referenciazinha. Agora eu estou indo. Mas a questão do Nexsell ali, a gente coloca e-mail marketing. Então, por exemplo, o cara comprou um GoBrain, ele recebe um e-mail com desconto no alta. Entendeu? Eu não coloco em outra página. A questão do upsell, eu faço na questão do order bump mesmo. Beleza? Mas para pessoas que têm, não sei se a BAIP trabalha ainda com a logística interna delas, que tem as atendentes que podem acrescentar, as atendentes fazem um puta do serviço, seria legal. Eu não consigo fazer isso porque o que acontece? A minha janela de operação é no Correios de Belo Horizonte. Nós até fechamos agora a segunda maior do Brasil. Ela tem um tamanho de 7 Mineirões, 7 campos de futebol. O que acontece? A janela de operação lá é muito rápida. Então, às vezes, eu comprar. Se a mulher da Bripe liga no final do dia, às vezes o pedido já saiu. Aí eu vou ter que pagar o outro frete. Então, para mim, não funciona isso, mas eu acho legal, acho válido. A ideia que o Breno teve nessa questão foi legal. E aí, cara, você vai viajando na maneira de fazer isso. O importante é você entender. E aí, depois, aí é que sai a ideia diferente. Entende? Porque você está vendo isso. Se você vai fazer alguma coisa com isso, é o que vai ser o diferencial. Tá? Questão desse funil aqui, gente, eu coloquei mais exemplificação, mas é o seguinte. Hoje, no GoBrain, a gente tem, acho que é 11 ou 12, tem um site institucional, que a gente tentou adequar para todos os públicos-alvos, tá ok? Graças a Deus está validado, pode melhorar? Claro. Se alguém chegar aqui de
neuro, de não sei o quê, de Google Analytics, vai achar, ó, você está errando nisso aqui, nisso aqui. Isso é normal, entendeu? Para mim funciona. Então a gente sempre está tentando melhorar, mas não é uma coisa que eu vejo com urgência agora que eu tenho que focar. Tá? Então a gente tem, por exemplo, o site de games, o site para gente mais velha. Eu vou falar no próximo slide. Mas isso aqui é um exemplo de funil validado simples. Então a gente pega o Facebook Ads, tem as campanhas, aí a gente direciona de acordo com o interesse e segmento. Tá? E aí depois a gente trabalha na página bem simples. Comprou? Ótimo. Não comprou? Manda para o WhatsApp. A gente liga e manda 2 mensagens. Tá? E aí, eventualmente, isso foi uma simulação nossa. Mandou uma mensagem escrita, o cara não visualizou ou não mostrou que visualizou, e depois a gente, às vezes, manda um áudio. O cara, às vezes, fica curioso. Tem gente que gosta de usar foto de uma pessoa normal. Tem gente que usa a foto da instituição. Cara, não tem fórmula. Ah, assim, para um dá certo. Para mim, não deu. Eu coloquei a foto da menina lá e comecei a dar em cima dela. Eu falei, velho, depois eu vou te mandar o robô para casa. Entende? Então, assim, isso aqui é uma estruturazinha de remarketing. Eu estou começando a produzir conteúdo, então, direto, de vez em quando, eu solto lá no Instagram, eu vou soltar umas aulas gratuitas. Eu acho que é o seguinte, cara, se eu começar a entregar muito, muito conteúdo, às vezes eu consigo formar uma comunidade, às vezes eu consigo formar, sabe? Porque o meu negócio é gerar valor na minha corrente. E eu gosto de entregar o que está dando certo para mim. Eu não estou entregando meu ouro. Sabe por quê? Meu tabuleiro é outro. Às vezes pode vir um cara do mesmo tamanho que eu. Ele vai conseguir absorver, ele não vai conseguir assimilar tudo. Entende? Ele pode copiar. Processo você copia, marketing você copia, comercial você copia, produto você copia. Se não tiver patente, é o capital intelectual, meu irmão, ele não vai copiar. É você, não vai copiar. Então, vocês estão aqui, vocês estão fazendo corretamente. Vocês estão se aperfeiçoando. Remarketing é a bola da vez. Então, eu vou falar do remarketing. Vamos ser cirúrgico, então. Beleza, chega lá. TikTok, chegou orgânico, eu pago. Entrou na landing page. Aí, beleza. Comprou. Assim não dá para enxergar, não. Tá tudo quadrado. Aí, beleza. Comprou, foi pro carrinho, gerou o cartão, beleza. Fim de papo. Aqui, ó. Foi lá pro checkout, comprou. Não consigo chegar, não. Aí, beleza, foi para a página lá de obrigado. Ele entra para o nosso lead, e aí a gente tem e-mail marketing e funil de WhatsApp. Beleza? Ah, não comprou. Gerou boleto, por exemplo. A gente entra em contato dele. Principalmente, tenta saber a objeção dele. Por que ele não comprou e por que ele entrou no site. Tá ok? Para a gente melhorar o nosso criativo. Melhorar o quê? A nossa curva de consciência do cliente. Tem que mostrar que ele precisa do produto. E diminuir a curva de objeção. Tem que tirar as objeções da cabeça dele. Quando eu dou mentoria para médico, eu falo o seguinte, cara, você tem vamos fazer uma analogia simples? Você entra na loja de roupa, entrou 10 pessoas hoje. Falou, eu queria esse paletó verde. Cara, você está sabendo. Semana que vem você está com os verdes na sua loja. Agora o cara na internet, ele entra no seu site, filho. Ele vai te julgar, ele vai falar não sei o quê. Ah lá, ó, esse cara está prometendo demais. Às vezes até a promessa exagerada faz a pessoa descontinuar. Aí você quer mais um. E sai fora. Por isso que o equilíbrio é o segredo. Não tem que... Na minha visão, tá, gente? Ah, Bruno, eu tenho uma página que promete o castelo no céu. Estou vendendo. Ótimo. Mas tenta trabalhar uma mais, entende? Menos. Às vezes, quem sabe, você vai ter uma perenidade. Às vezes, você não tem um volume maior. Mas, às vezes, você vai vender por muito mais tempo. A curva da sua página, que promete demais, vai ter uma hora que vai parar de entregar. Mas você está lá, ó, com perene. Beleza? Mas onde que eu queria chegar aqui? Na questão do remarketing. Então, hoje, por exemplo, isso aí nem foi validado ainda não, tá, gente? Isso aí eu tirei da minha cabeça, e aí nós vamos começar a validar. Mas o que acontece? A gente está fazendo um remarketing hoje de Instagram, page view e initiate checkout. Beleza? Certo para todo mundo aí? O que eu estou tentando trazer diferente? Eu estou começando a fazer exclusão de público e trabalhar 5 dias Aqui não dá. Ah, eu vou ler no computador, né? Mais fácil. Então, vamos lá. 5 dias. Primeiro, a gente trabalha, a gente dá um incentivo. Então, ou eu dou um e-book, alguma coisa correlacionada ao meu produto, ao benefício que a pessoa quer. Ou se não, eu mando... Aí, lembrando, tá, gente? Eu mando para páginas diferentes. Eu raramente não. A gente manda para a página igual, mas raramente a jornada de um cliente, ele vai sempre para a mesma página. Porque a maioria das pessoas que não compraram da primeira vez,
Eu entendendo quais são as objeções, eu mando ela para outra página pegando bastante naquelas objeções. Entendem? Então, é aí que o meu marketing tem hora, 4, quanto que era, Pedro? R$4 para um produto de ticket médio de 300. Entende? Então, assim, beleza, Bruno, você coloca lá, 3 campanhas de R$20, não é muita coisa? Cara, tá pingando, meu irmão. E com ROI o quê? Lá em cima. Entende? Mas o quê? Trabalhando página diferente. E aí, além disso, depois eu trabalho o gatilho de medo. Então, vamos lá, até os 5 primeiros dias eu entrego alguma coisa, então tem o e-book, página é diferente, os dois. De 5 a 10 dias, eu tento trabalhar muito medo na copy, tá ok? Como assim o medo? Eu tô entregando uma transformação para aquele público. Então, vamos pegar o público gamer, por exemplo, tá? Que é um público que tem um ROI bem alto nas campanhas. Cara, eu mostro para ele que ele vai parar de performar, que ele diminui a coordenação motora a partir de 3, 4 horas de game. Aí, se eu quiser, eu coloco uma reportagem falando sobre isso, ou se não, eu coloco um dos games patrocinados nossos falando sobre isso. Mas eu começo ao quê? Cutucar a dor. Ele sabe que eu estou querendo vender, mas é uma dor real. E é real o que eu estou falando. Diminui a coordenação motora. O sistema cognitivo dele vai enfraquecendo. Ainda mais que a maioria dos games gostam de quê? De jogar à noite. Não adianta se o cara dormiu até 10, 11 horas da manhã. O cérebro dele está adaptado para quando ficar de noite, ele dormir. Por isso que existe... A única crença que limita isso é o jet lag. Quando você viaja, aí você chega lá, por exemplo, eu chego lá em Hong Kong, dá 1 hora da manhã, é como se fosse meio-dia aqui. Aí eu estou aceso. Mas depois disso, em 3 dias, seu corpo o quê? Volta. Ele sabe que de noite está de noite, de dia está de dia. Então, se eu consigo explicar isso, e o público gamer é um público de consciência diferente do público mais velho, ele é mais analista, ele pesquisa mais, entende? Então, ele tem vamos colocar assim, uma crítica mais assertiva, eu vendo para ele desse jeito. Agora, o velhinho não. O velhinho quer melhoria cognitiva, ele quer dar restauração da memória. Restauração não, a melhoria da memória. Ele quer mais disposição, ele quer mais vigor. Até o palavreado muda. Né? Eu vou falar vigor, às vezes, com um menino mais novo? Pode-se falar. Mas eu posso usar até uma gíria. Então, a comunicação muda aí. Entende? E aí, a gente trabalha o remarketing dessa maneira. E aí, tem os remarketings de promoções, que aí o pessoal entrega kit extra, entrega frete, entrega empresa. Cara, é do brasileiro, infelizmente. Essa também eu tirei do Leandro Aguiar, e ele fala isso. Tem vezes que a gente já anuncia, e é nosso, tá? Eu erro nisso. Já chega e fala, cara, compra meu produto, mas você vai ganhar um e-book, depois você vai ganhar 3 cursos, e depois você vai ganhar 2, não sei o quê, e depois você vai fazer isso, e depois você ainda vai levar minha mãe para sua casa. Tipo, cara, não faz sentido. Você não tá tendo valor, não? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá. Eu vou dar o spoiler disso, porque eu acho interessante. Mas, muitas das vezes, os meninos lá, e isso aí a gente estava validando a curva maior do GoBrain, que é passar dos 6 dígitos, não, Brunão, o pessoal está achando muito caro e tal. Não, já vão empurrar o pote extra. 30 minutos depois, o cara gerou o boleto, a gente já mete o pote extra. Falei, cara, na moral, não estou entregando valor, não. Não estou. Eu não estou entregando valor suficiente que o meu produto dá para o cliente, porque ele está me pedindo desconto. Vai comprar o tênis da Gucci lá, você vai falar, eu nem sabia o preço, 8 mil. Você vai chegar e falar, me dá um desconto aí, 4. Lógico que não, filho. Você vai pagar 8 mil, tem valor. Então, muita gente confunde isso. E aí, às vezes, a pessoa fica no gatilho, a estratégia tanto de precificação, de diminuir preço, de combo aqui, combo ali, e esquece que tem que gerar valor. Bruno, eu estou num ramo que, às vezes, virou commodity. Todo mundo vende, tá? Todo mundo... Cara, pensa, raciocina, queima fosfato. Como é que você vai agregar valor, ter uma vantagem competitiva, que você vai diferenciar a sua comunicação? O produto pode ser o mesmo, mas a comunicação, não. Então, gera valor. Vai ter menos boleto, vai ter menos gente enchendo o saco no WhatsApp e vai ter mais venda e o melhor, mais ROI. Você vai gastar menos. Foda. Tá? Site. Então, para mim, site é alinhar promessa, tá ok? Porque sem promessa também não vende, já testei. Site institucional. Eu falo, Instagram bonitinho não vende. Site bonitinho não vende. Na minha concepção, eu sou muito técnico, eu sou muito racional, sou eu, Bruno Motti, tem que ter coerência. E aí, se tem coerência, eu vi que precisa de promessa para vender. E eu aprendo constantemente sobre isso. Mas, para mim, tem que ter a quebra de objeção, tirar a dúvida,
gerar autoridade e seguridade. Oh. Porque a pessoa nunca te viu na vida. Seu produto pode ter vendido 10 milhões, não sei, ela nunca te viu na vida. Se for público frio, não. E tá cheio de público frio aí, a maioria trabalha. Então, cara, vamos trabalhar isso com carinho, porque aqui, espero eu que pelo menos 10, 20, 30% comece a pensar nisso, para poder colocar a mão na massa, e aí eu vou ter ajudado um pouco, porque o mérito vai ser de quem colocou isso em prática. Redes sociais, funil de conteúdo é o único caminho. Então, cara, todo mundo falou aqui, é rede social. Não fica tentando vender. Pra vocês terem ideia, como eu gosto de números, eles costumam falar que 50% da sua comunicação em redes sociais deve ser de conteúdo simples, tá ok? 40% de conteúdo denso, e aí você já começa a quebrar a objeção, tirar a dúvida, e 10% venda. Porque está todo mundo enchendo o saco. Acho que o Onei falou ontem, eu achei muito válido. Arrasta para cima não vende mais, não. Eu arrasto, não estou nem aí. Mas, assim, é uma coisa. Todo mundo sabe disso, até brinca. Tanto é que agora, olha só, como é que é verídico isso. E aí eu gosto de coerência. Tudo menos a coerência. O Instagram agora está inventando um sticker que você vai poder clicar lá e vai poder enviar. Por que será? Não é muito mais fácil arrastar, não? Entende? Eu acho que eles viram que começou a sucatear a ferramenta. Tá? Achismo, tá? Google, posicionamento, maior shopping de informação. Galera, é triste, mas dados de mercado, tá? Nosso mercado é muito grande, por isso que eu vim para ele. Tá? Uma questão do marketing digital, estou inventando outros produtos totalmente diferentes. Tem o Gami agora, vão ter alguns produtos íntimos, e estou aberto para tentar fazer outros produtos, mas sempre pensando na escalabilidade e sempre pensando na escalabilidade mesmo, né? O celular hoje virou uma Televisão, mano. Hã? É uma vitrine do produto. Mas não só isso, ele virou uma parte do nosso corpo. Eu queria Sim. usar um outro termo. Mas ele usou uma parte do nosso corpo. Hoje em dia está todo mundo no celular. Então, se a gente souber trabalhar isso, cara, é um mundo sem fim. E aí, dados de mercado, tá? Não 100% apurados, mas do varejo tradicional, 7% é e-commerce. Olha como é que isso vai crescer. 7%. Tá doido. Tem países, no máximo, 25 a 30. A China, eu confio mais nos dados de lá, porque o governo... Então, em questão de China, é mais ou menos isso. O chinês adapta mais rápido. A curva de aprendizagem do chinês é histórica. Se vocês não conhecem, leiam o livro Poder da China, que aí vocês vão falar, nossa senhora, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. A curva, há 40 anos atrás, 8 ou 9 em cada 10 chineses passavam fome. É sério isso. Por isso vocês nunca ouviram escutar na escola. Hoje olha a curva deles. Eles usaram mais cimento e concreto em 3 anos do que os Estados Unidos em 100 anos. Porque eles pensam em estrutura. Com estrutura se cresce. Os caras não brincam em serviço. Os caras não brincam em serviço. Eu conheço bem. 5 anos que eu vou para lá, 4 vezes por ano indo em Hong Kong, antes da pandemia. Conheço muito bem. Gosto muito da curva de aprendizado deles. E aí, o que acontece? Nesses mercados que já estão em desenvolvimento, está crescendo mais rápido. Então, aqui ainda tem um certo freio. Mas, você estando lá, 40% das empresas do Brasil não tem posicionamento no Google. O que é isso? Não tem nem Google no meu negócio. 40%. Então, para quem é gestor de tráfego local também, isso é muito bom. Você vê que, cara, a galera acende. Não tem jeito. Então, assim, tem que ter posicionamento no Google. Tem que ter o Google Meu Negócio. E aí tem o Google Ads, que todo mundo conhece. Mas tem que ter o orgânico do Google. E aí eu não sei se vocês sabem as métricas que o Google está usando, mas desde 2019 ou 2020, não sei, ele usa 2 métricas simples. Tempo, que a pessoa fica no site, e bounce rate, que é a taxa de escape. Tá? É isso. E site responsivo, tá? Quem inventa um site hoje que não é responsivo, o que é isso? O mesmo site que você abrir no iPad, abrir no iPhone e abrir no desktop, o Google não reconhece mais. Se você fizer um site hoje, só para desktop, por exemplo, ele não vai te reconhecer. Então, beleza, o Google, posicionamento no maior shopping de informação, então o Google é referência. Não sei se vocês já escutaram, mas é legal. Tem um negócio que chama micromomentos de venda do Google, e aí ele começa a colocar alguns números e como é que as pessoas estão se comportando hoje, tá? E Ads. Então, Ads, para mim, cara, é despertar desejo, compra por impulso, que é o que a maioria das pessoas fazem. Despertar medo, desconforto com a realidade. Isso aí é tudo copy, né? E transformação, vender a solução para uma dor. Então, assim, foi só para resumir. É lógico, tem várias outras coisas, mas, assim, só para não passar em branco. Fluxo de validação. Então, aqui eu coloquei alguns criativos, inclusive, que estão em teste, tá?
Ah, Bruno, você colocou a tampa do produto na cópia inicial, mas é porque não é para advertorial, tem uma lógica. Mas, enfim, não são os criativos black que a gente usa, são os white, mas, com certeza, isso aqui já é validado. Página de médico, então isso já começa com mais black. Alguns outros anúncios em cima. O que eu queria deixar aqui? A mensagem, que é o que eu quero transmitir para vocês. Uma coisa que vem dando muito bom é o carrossel. Só tomem cuidado para centralizar mais a imagem, mas a gente vem testando, e o carrossel nada mais é que você mudar seu pitch de venda a cada imagem. E o Facebook ainda elenca quais são os melhores. Então, tem dado muito resultado para a gente. Então, essa é a mensagem que eu queria passar no carrossel, tá? E aqui é a questão da mensagem, assim, tá aí tudo bonitinho e tudo mais, mas é o que eu vou explicar aqui, ó. Criativo. O que a gente faz lá hoje? Mini imagens com benefícios /dor, tá ok? Então, que seria mais ou menos aquela primeira. Então, a gente sempre gosta de colocar, assim, na cara, uma fotinha e a escritazinha. É uma comunicação bem rápida. E aí a pessoa vai ou direto na dor, ou direto na solução. Reportagem ou dados de mercado, que muita gente trabalha e a gente faz também. Eu faço também. Tá? Autoridade e seguridade, então tem que ter. Se você começa a trazer autoridade e seguridade, Bruno, eu vou dar spoiler no meu criativo, vai não sei o quê. Cara, para advertorial a conversa é outra. Mas o advertorial, por si, já é um gatilho de autoridade e seguridade. Você está pegando dados de mercado, crenças ali, colocando ali e gerando o interesse da pessoa. E elenca as suas vantagens competitivas, que eu acho que isso é o mais importante, tá? Então, assim, a gente sempre tenta mostrar, igual, por exemplo, compre 2 em 1. Trabalhe mente e corpo. O Alta eu entrego, por exemplo, 120 cápsulas. O Go Brain são 2 pods. Eu sempre gosto de colocar quando eu estou falando diretamente do produto. Bruno, o que você coloca, por exemplo, se é uma reportagem? Cara, eu gosto de trabalhar em cima da reportagem. Gerar autoridade e seguridade para aquela reportagem, que aí a pessoa vai ver a reportagem com confiança e depois ela vai para o advertorial. Então, quando eu falo aqui, elenque suas vantagens competitivas, autoridade e seguridade, em relação ao criativo e à copy que você está fazendo. Tá ok? Copy. Então, copy tem o título, headline, texto, e isso aqui eu já falei mais ou menos, mas uma coisa muito importante que eu não vejo as pessoas fazerem, ranqueamento de comentário. E aí, por vezes, depois do dark post. Todo mundo está familiarizado com isso? E o ranqueamento de comentário ele é muito importante, porque assim, é como se você tivesse uma loja vazia, né? Vamos dar um exemplo bem claro para todo mundo entender. Uma loja vazia e uma loja que está cheia. Quando você chega num anúncio que não tem comentário nenhum, você acha que as pessoas vão acreditar naquilo ali? Não vai, cara. Então, quando você faz o ranqueamento de comentário, deixa like, deixa as curtidas, aquilo ali mostra para quem está enxergando aquele anúncio que as pessoas, lógico, com comentários positivos, né? Que aquele produto que as pessoas estão vendo, que ele é bom, que é confiável, que ela pode clicar e prosseguir para o próximo passo. Então, o ranqueamento de comentário é super essencial que vocês usam aí nos anúncios de vocês. O Bruno botou muito bem isso aí. Total. Inclusive, eu vejo quem está escalando ou não pelo nível de comentários, visualizações e compartilhamentos. Exatamente. Pedro, aí, Davi, você sabe mais ou menos qual foi o nosso pico de comentários? Você não vai saber, você estava antes. Galera, a gente chegou a ter, se eu não me engano, quase 1.500 comentários numa foto. A campanha que estava escalando, claro. E aí a gente metia dark post nela. Entende? Até que um dia ela caiu, claro. Um dia vai. Né? Só cuidado, só um adendo disso aí, só cuidado com o tipo de comentário que vocês fazem, tá? Não vai botar um comentário muito fake, né? Pensa num cliente, cara. Como que se comportaria? A gente está criando esse modelo de ranqueamento para que o cliente acredite. Você está vendendo algo que é real. Você não está inventando história. Então, você está falando a verdade sobre o seu produto. Então, isso daí vai ser, essencial. E eu uso muito, sempre deu certo, sempre funcionou. E façam isso que vocês vão ver a diferença que tem dentro do processo de campanha de escala, usando o Dark Post ali. Não, isso aí é... O que acontece? A gente usa muito, usa algumas perguntas mais frequentes e objeções, e a gente responde às pessoas. E aí, às vezes a gente também coloca alguns vídeos ou fotos do prova pode social. Chegando em casa. Pode chegar em casa, porque o cliente, será que vai chegar? É uma objeção também. Hoje em dia está todo mundo vendendo isso. Então, isso traz uma seguridade e uma autoridade.
Tem vezes que eu levanto sem comentário, mas é proposital. Será que esse criativo é bom mesmo? Vamos ver. Se a TRD estava lá na lua e eu joguei para outro público, está lá embaixo, vamos ver se ele é bom mesmo. Entende? Aí, às vezes, a gente faz proposital. Porque isso, sim, isso ajuda muito. Ô, Bruno, só uma dica que eu lembrei também. Fortalece criar campanha de envolvimento e tráfego quando vocês estiverem rodando conversão, porque isso vai potencializar ainda mais comentários e curtidas no anúncio de vocês. Beleza? Isso aí. E sempre baseado no público e no interesse da BM e dados da landing page. Então, é o que eu te falei, às vezes não está convertendo, aí eu vou falar ali mais para frente, mas às vezes você está levando um público que não encaixa da fit com a página, ou o contrário, e com interesse também. E hoje, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, era o mar aberto. Todo mundo abria, subia a campanha o quê? Aberta. Hoje não, cara. Você é mais assertivo se você jogar um interesse que tem alguma coisa a ver. Pode ser que o CPM aumente? Pode ser. Mas aí é só você saber jogar. Fechou? Alguma dúvida? Então, estou indo. Então, fluxo de validação. Vamos lá, métricas de start. Aí eu gosto de ser cirúrgico também para o que funciona para a gente. Criativo Black. CTR nosso sempre acima de 2. Tá, ok? Sempre acima de 2. Isso é quando a gente está iniciando e validando, tá, gente? CPM abaixo de 40. Seu CPC, não sei o que. Não, isso a gente usa de início, tá? Para a campanha Black. Criativo White. CTR acima de 1, tá? E CPM entre 40 e 70. Isso aí é a métrica de start que a gente tem, para passar para o primeiro ponto ou não. E aí eu vou explicar quais são os outros pontos que a gente faz. Sempre lembrando, não esqueça de medir o nível de consciência do seu cliente versus a landing page. Às vezes você está levando uma pessoa que não está preparada para comprar ali de acordo com a sua landing page. Isso é uma briga eterna. Tá? Por quê? Vamos lá, site sem vendas. Muito initiate checkout, Bruno. Nossa senhora, está dando só initiate, só initiate. Ou você não está gerando valor suficiente para a pessoa querer comprar, ou a segurança no checkout. O que seria isso? Isso aí é golpe, hein? Ou o produto não vai chegar, ou esse povo vai clonar meu cartão. Tem. Mas tem forma de trabalhar isso. A gente já trabalhou umas 2. Depois vocês vão lá no checkout ver. Muito boleto, Bruno. É o povo curioso, gente. Na academia a gente chama de público marginal. É o público que não é a nossa target. Nós estamos pegando uma outra fatia do público. E aí isso serve até para o nível de consciência. Às vezes eu estou vendendo um produto muito específico. Se eu levo um cara que ainda nem sabe do problema, ele vai falar, esse trem não serve para mim. Então, assim, se você leva uma pessoa com consciência diferente, ela não vai comprar. E aí, se você leva um curioso ou alguma coisa do tipo também, ela não vai comprar. Então, isso funciona muito para a gente. Bruno, eu estou tendo muita visita no site. Muita visita mesmo. Mas não está tendo esse initiate. Ou seja, meu CTR está altíssimo. Gastei um dinheiro bom, CTR está bom, mas nem initiate checkout está dando. Curva de consciência e objeção, olhamento do criativo. O que seria isso? Que eu acabei de falar. Às vezes, a curva de consciência do cliente não está alinhada com a landing page. Então, ele chega lá na landing page, não, isso não é para mim. Ou, o mais comum, não tem alinhamento com o criativo. Você está falando uma coisa no criativo, e aí a pessoa entra na landing page e é outra. Não tem. E aí, o que acontece? CTR alto, seu criativo está bom, mas está atraindo uma pessoa que não é para aquela landing page. Parece óbvio, mas, às vezes, o óbvio é o que ninguém pratica. Tá? E porque hoje em dia todo mundo está com informação, é só ir no Google. Maiores objeções são, do meu produto, eu já falei, funciona? É seguro comprar aqui? Valor cobrado versus o preço. Tá? O valor gerado, desculpa, tá, gente, escrevi errado. Então, o valor que eu estou gerando não é suficiente, a pessoa acha que não vale a pena comprar. Aí ela quer um desconto, ela quer um cupom, ela quer um pote extra, ela quer o frete grátis. Indicadores de performance black, vamos lá. Valor de boleto na BM, 12,5% até 20%. O que é isso? Meu ticket médio é R$200. O meu boleto vale na BM 25. Para alguns isso é muito claro, para outros não. Por que eu faço isso? Eu sempre tento enganar a BM. Eu prefiro que a BM seja o mais cru possível, mais pessimista, para chegar lá na Bripe e ver um ROI mais em ascensão, do que confiar na BM e aí ter muito boleto gerado, meu ROI está lá em cima, só que cadê o dinheiro do outro lado? Não vem, não converte. Estou levando muito público curioso, não estou convertendo, mas o ROI na BM está lindo. Então, beleza. Valor de boleto na BM de 12,5% até 20% do produto. Valor de cartão na BM. Valor do primeiro ticket. Eu sou ruim com o Facebook, sabe por quê? O Facebook é igual o Google. Já tentaram fazer Google Ads, gastar R$800 e depois sair excluindo as palavras-chave? No outro mês vai dar R$800, irmão. Ele vai comer seu dinheiro. E o Facebook é assim também.
Se o Facebook viu que o seu ROI está muito alto, ele está entregando, ele vai pegar mais do seu dinheiro. Sim, certeza, eu faria. Tá? Eu acho que ele é genuíno o suficiente. Então, o que eu coloco? Valor de conversão, primeiro ticket. Produto inicial, 200. Aí tem um combo lá, sei lá, de 400. Aí tem um outro combo de 600. Quanto que vale o meu cartão na BM? Primeiro ticket, R$ 200. Eu sou o mais seco possível. Se você tem um ROI de 2,5, 3, 4 na BM, tem gente que trabalha com ROI de 1,5, você pode ter certeza que na BM está assim, lá na Bripe ou o Gateway que for, vai estar maior. Tá? Valor initiate. Primeiro valor de initiate, 7,5% do produto. Então, lembrando que eu estou tentando validar, tá, gente? No meu caso, meu produto médio, R$ 200, deu R$ 15, não teve initiate, eu travo. Eu travo. Não dou essa confiança toda para o Facebook, não. Porque eu tenho métrica que fatura mais, eu tenho mais criativo validado que esse, eu quero faturar mais. A não ser que seja muito, a não ser que seja white, tá, gente? Estou falando de performance black. Segundo initiate, tem que ser R$ 25 que a gente faz lá. Mais ou menos 12,5%. Então, por exemplo, meu ticket é 200. Primeiro initiate, tem que bater R$ 15. Depois, segundo initiate, R$ 25. Porque initiate não é venda, né, gente? Não é nenhum boleto gerado. Se não for, eu travo ali. CPA, mais ou menos 30% do valor do produto. É um segundo, por exemplo, com R$ 15, você gerou um initiate. Não vendeu. Eu vou deixando rodar. Deu o segundo initiate até 25. Não deu, eu travo no 25. Eu não vou esperar, não. Entendeu? Indicadores de performance white. Eu olho somente o ROI. Não olho CPM, não olho CTR, não olho. Eu tenho CPM de R$ 90. Qual que é aquela que estava com ROI 11? Não muita venda, mas ROI 11. Vendi uns 2, 3 por dia. Caramba, peraí. Acho importante falar. O CTR é mais ou menos de 0,8, aí ele oscila entre 1,20, CPM nas alturas, mas o pagamento era muito cartão e muito ticket de segundo combo para cima. Então, assim, não tinha muito clique, não tinha, mas convertia. Quando pegava, o cara convertia. ROI de 11. Até hoje eu rodo ela. Vende pouco, mas vende. Imagina se eu tiver 10 igual ela. Tá? Sempre lembrando, né, aquecimento de pixel. Focar no interesse 1, interesse 2. Ah, tá, isso aí, ó, vamos abrir a caixa preta. Não, vou vender para vocês mais, tá? Mentira. O que acontece? Criativo 1, o interesse. O que eu faço primeiro interesse? De acordo com o criativo. Então, por exemplo, levantei... Deixa eu ir no criativo aqui. Aí, ó, esse criativo aqui, ó, que é o white que eu mais vendi. Não, minto, tem uma VSL white que eu vendi mais. Mas esse aqui, por exemplo, é simplão, gente. O que acontece? Primeiro interesse que eu coloco é de acordo com o criativo. Nesse não vai funcionar tanto, não, mas, por exemplo, o que esse criativo está transmitindo, ou para quem que eu quero passar? Então, por exemplo, eu quero passar ele para velho, eu vendo ele muito para velho. O que eu coloco? Banco de velho, por exemplo, caixa econômica, interesse de pessoa mais velha. Tá? Por quê? A pessoa mais velha vai ver o criativo. Ah, sei lá, eu estou passando uma reportagem, alguma coisa a ver com aquilo. Tá? Beleza. Esse é o primeiro interesse. Aí depois eu coloco o interesse do interesse. O que o meu produto entrega. O valor entregado. Tá? Como assim, Bruno? Eu entrego o quê? Melhoria cognitiva, eu ajudo na memória, eu ajudo na disposição, eu ajudo na produtividade. Então, primeiro, eu pego o público que vai ver, vai dar atenção para aquilo no primeiro interesse. E no segundo interesse, eu vou lá e coloco o benefício que eu quero vender. Então, a pessoa ela vai parar para prestar atenção no meu criativo, porque ela gosta daquele tipo de coisa. Então, se foi, sei lá, uma VSL que fala de... Ah, tá, vamos ser cirúrgico aqui, ó. Uma VSL que eu tenho para game, contando um storytelling de um game. O que acontece? Eu pego os jogos de gamers, tá ok? LOL, Call of Duty, não sei o quê, blá, 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 jogos eletrônicos. Pum! Eu vou prender o cara porque eu estou falando sobre game. E aí eu começo falando até do game, tá? Aí mostra o cara jogando e tal, não sei o quê. Beleza. Depois eu jogo um interesse de foco, de produtividade, de não sei o quê. Porque aí eu vou despertar a atenção e, ao mesmo tempo, vou entregar para quem compraria o meu produto. Essa é a minha linha de raciocínio, tá, gente? É só uma dica. Às vezes, tudo é teste, né? Então, deixa eu ver. Anunciar é estar no lugar certo, na hora certa, para pessoas corretas. Quem fala muito isso é o Pedro Sobral. Não sei se você conhece, a maioria deve conhecer. Não sei se assimila o conteúdo dele, que ele é um pouco low profile,
mas ele expõe muitas ideias no YouTube. Para mim, é um puta de um gestor, porque ele administra várias contas, faz várias coisas de maneira organizada, processo. Cadê o cara do Drop? Tá aí? Joãozinho, tá aí, Joãozinho? Não, não tá não. Cresceu muito e tal, fez números e tal. Você vê que é um cara de processo também. Você viu ele falando aqui de organização, de fazer os negócios? Por que foi o João que fez esse número e 1 milhão de pessoas que estão fazendo drop e não fez o número tão rápido? É a consistência do cara. São os processos diários dele. Cadê? Oi, diga. Aí é o moço aí, ó. É o moço do processo. Fez o que fez por quê? Tem consciência do que está fazendo e se programa, é estratégico, está aqui, está assimilando, entendeu? Mas ele falou várias vezes na apresentação dele, eu vi, sobre realmente criar um processo. Ele não fica à toa lá, sempre está se reinventando, fazendo as coisas, ele tem rotina. Ele podia, sei lá, coçar meio... Você trabalha para você, correto? Correto. Você podia ficar meia hora coçando lá, fazer uns negócios, subir uns negócios de tarde. Não, dá para ver que você fica lá, ó, matutando, queimando fosfato. Então, isso é o diferencial. Às vezes é muito motivacional isso, mas, cara, por que motivacional também dá muito dinheiro? Porque você sai com uma energia daqui foda, eu vou estourar amanhã, eu vou fazer e acontecer. Quarta-feira, como é que você está, irmão? Quinta-feira, como é que você está? Sexta-feira. E é isso que vai diferenciar do outro. Porque onde um vai errar, o outro vai acertar, e onde o outro vai acertar, o outro vai errar. E outra coisa também, você não vai ter motivação todo dia, velho. Motivação é um pico. Às vezes você tem uma motivação no mês inteiro. Não adianta. Por isso que a rotina com as tarefas ali vai fazer você executar. Porque você tem que fazer, senão ninguém vai fazer por você. Total, parabéns. Você está de parabéns. Tamo Cara. junto. É disciplina, gente. Motivação é igual ao banho, você tem que tomar todo dia. E o dia que você não está a fim de tomar? E a disciplina? Acordar a tal hora, ir para dentro e fazer. É o que faz. Minha irmã não chega, você é o mais inteligente do mundo. Não. Bruno é disciplinado. Só isso. Eu tenho o meu objetivo, eu tenho minha meta, lógico, eu sou insaciável pelo conhecimento, eu gosto de trocar ideia, eu gosto disso aqui, ó, network, eu gosto de dialética, construir conhecimento junto, mas é a disciplina que faz, que eu podia estar fazendo aqui amanhã, sei lá, acordar às 11 horas. Entendeu? Então, vamos lá. Anunciar, testar no lugar certo, eu falei de Sobral, Creative Scopes customizado para o site. Então, hoje, igual eu falei para vocês, eu tenho a página institucional, eu tenho a página de vetorial, que, por incrível que pareça, a gente mal trabalha. Tá? Página com VSL e reportagens. E aí depende do quê? Da objeção do cliente. E aí eu taco ele para lá. Depende do quê? Do criativo. Eu tenho página com provas sociais fortes. Tá ok? Eu tenho página para público específico, velho. Não, velho e meia idade, mesma coisa, né? Velho. Enfim, eu coloquei velho aqui no bom sentido, tá, gente? Mas quando eu falo meia-idade, é que os meninos me chamam de velho no hub, aí eu fico me sentindo velho, e aí ficou na cabeça. Mas, assim, questão da meia-idade, o pessoal da minha idade e tal, não sei o que é o quê? Um pessoal que é mais workaholic, um pessoal que tem um batidão, rotina pesada. Então, esse é um público diferente do pessoal mais velho, tá? A transformação e a solução que eles querem são outras. Tem um público gamer, e tem mais algumas outras páginas que eu esqueci de colocar aqui, mas vamos lá. Uma coisa também que eu acho que tem uma vantagem nossa é que a gente tem uma organização via Excel lá, e aí a gente tem vários funis. E aí, alguns deles são funil receptivo e ativo. Então, a gente tem um funil de WhatsApp, desde destrinchar com a pessoa, para poder facilitar a comunicação, mas sempre humanizado. Tem funil de e-mail marketing, tem o funil de redes sociais, a gente tem funil de conteúdo, cara. Então, tem hora que começa a vir muito uma objeção, a gente vai falar, a gente tem que fazer um post disso. Então, a gente tem um funil lá de conteúdo baseado em quebra de objeção e dúvidas, um outro baseado em informação para aquele público-alvo, e um outro, aí depende do produto, mas aí tem um que é mais entretenimento, aí tem outro que é mais prova social, enfim. Mas a gente tem um mapeamento para isso também, e eu acho importante. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, cada vez mais que você estuda o mercado, que você tenta entregar esse conteúdo, você está entendendo mais do seu mercado. Você está ficando melhor naquilo. Tá? E tem um relatório de quebra de objeções e dúvidas. Então, por exemplo, chega algum dia da semana, eu falo, abre o Excel aí, deixa eu ver as ligações. Não atendeu, não atendeu, não atendeu, desligou na minha cara. Não, esse aqui atendeu. Não comprou por causa disso, disso, disso. Comprou por causa disso, disso, disso. E eu sempre tento assimilar aquilo e passar para o pessoal de tráfego. Entende? Então, lá no iHub, como que você usa o momento de mandar essa página para essa objeção? Exemplo,
Tem a mulher que você falou de 28 anos, que é diferente do cara de 30 que tem um outro perfil. Qual o momento? Não é na segmentação direta, né? Qual o momento que você descobre quem mandar para qual página? Você entendeu a questão? Entendi. O que acontece? Isso aí é muito difícil. Isso aí que quem vai permitir no futuro é a inteligência artificial quando o 5G estiver instaurado. Porque o segredo não é os dados. Hoje a gente tem o Big Data, a era da informação e tal. O segredo é minerar esses dados. Então, você fazer com que aquilo ali faça sentido para você. Então, lá no futuro vai existir isso. Mas o que a gente faz hoje? A gente tem as maiores objeções que costumam ser as mesmas. Costumam. É lógico que a objeção de um gamer, às vezes, é um pouco diferente do cara mais velho. Mas as objeções, se você for pegar uma média, são aquelas que eu mostrei. Ah, funciona, questão de valor e tal. Então, eu tento passar seguridade. Aí eu tenho as páginas de prova social forte. Aí tenho a página com VCL e reportagem. Aí, o que acontece? Vou te dar um exemplo que a gente ainda está validando. Mas a página com VSL, inclusive sou eu narrando lá no fundo, a gente faz tudo. Página com VSL e reportagens dá mais certo com o público mais jovem, tá? Tem mais interação e tal, blá, blá, blá. E a página com prova social mais forte dá mais certo para público mais velho. Isso a gente está assimilando agora. É um conhecimento empírico, que é o quê? Do dia a dia. Está fazendo sentido para mim agora, pode não fazer lá na frente, às vezes não pode fazer para você, mas é por isso que é importante você saber seus clientes. E, cara, não difere muito. Quando você começa a levantar muito criativo para uma página, e aí deu uma explosão, vem aquela enxurrada de clientes, você vai ligando para os clientes, você sabe qual que é o público. Então, esse público aqui, a objeção é mais essa. A gente vai fazer um remarketing para mandar para uma página para esse público, ou a gente vai mandar para uma página de remarketing global? Entende? Meu sonho é fazer isso que você está falando. Eu entender lá, através da inteligência artificial, de questão de idade, localidade, ele já enviar e mandar para aquela página X. Que o Google o Google Optimize meio que faz isso, não faz assim com excelência, por isso que eu ainda não testei. Mas já estou de olho na ferramenta. Tá? Já ligou para o cliente para saber a objeção, a expectativa, ao invés de querer vender? Que eu acho que pouca gente provavelmente já tentou fazer isso, para tentar entender a pessoa que está comprando. Melhor ainda, a pessoa que comprou, mandar um kit, um e-book para ela, alguma coisa, e tentar criar um vínculo, e tentar saber realmente por que ela comprou. Isso é legal, cara. Enfim, o brand e o tráfego pago se completam. Isso aqui eu não quero ser nem polêmico, não, gente. E aí eu descobri que tem um outro conceito de farinha de mercado. De farinha mesmo. Para mim, o que é conceito de farinha? E que a gente trabalha lá e que a gente tem esse problema. Eu não vendo farinha. Porque, para mim, suplemento nenhum é farinha. Eu acredito na dignidade do laboratório, que ele está me entregando aquilo. O que é farinha para mim? É a promessa muito alta e a entrega muito baixa. Isso é farinha para mim. E a gente correu esse risco já, a gente já fez isso. Tentou até validar o alta com isso. Entende? Julgar a expectativa lá, antes e depois, 6 quilos em 2 semanas. Entendeu? O Alto não vai fazer isso. Eu fiz, testei, amadureci, queria ver mais ou menos. Estou aqui para isso, é o game. Entende? Não é o que eu vou vender mesmo. É como pré-treino, como nootrópico. Mas eu queria validar. Então, assim, é importante vocês terem essa noção para vocês saírem um pouco da curva. Eu não sei como é que vocês trabalham em questão a promessa. Eu só acho que é legal ter essa dosagem da questão da promessa versus a promessa. Vocês começarem a dosar, porque todo mundo, de certa forma, ou não, vende um tipo de farinha. Porque para o cliente é. Tem cliente que chega, tem cliente do Gobank que chega e falou, cara, tomei 5 horas da tarde, não consegui dormir. Ele tinha muita sensibilidade à cafeína e tudo mais. Chegou outro, cara, comprei o kit 3 meses na sua mão, 6 meses, porque antes eu entregava para 2 meses cada kit. Cara, isso não funcionou. Eu fiquei com mais sono. Teve gente que falou isso. Fiquei com mais sono. Ah, mentira. Não, você está brincando comigo, né? Fiquei com mais sono. Você está me vendendo farinha. Qual que era a promessa que eu estava entregando? Aí eu fui ver, aí eu corri. Não, eu falei, a minha promessa que está aqui é normal. É o que os ingredientes entregam. Então é só um cliente conformado. Vamos resolver o problema dele. Entende? Mas para ele era. E aí, o que eu vou fazer? E o suplemento é bom. É endossado pelo Dr. Baracá. Entende? Então, assim, sempre vai ter. O segredo é o quê? Eu acho que tem que dosar. Por quê? Porque é o que eu estou falando do brand. O tema é brand, então eu me senti na obrigação de falar. Qual que é a solução? Que é o que a gente faz hoje. E querendo ou não, tem produto que a gente vai... Eu sempre starto muito black. Para tentar validar alguma coisa black, que é o que traciona muito rápido. Depois eu vou no meio termo. E depois eu vou diminuindo o black. Eu jogo o jogo.
Invista na fórmula. Dá um jeito de melhorar a fórmula. Cara, GoBrain, eu já mudei ele 6 vezes. 6 vezes. Quase que eu estou indo para a 7ª. O Niemeyer deu uma ideia ali e tal, talvez. E vou sempre melhorar. Tá? Nas vantagens competitivas, então sempre tentando melhorar o produto, sempre tentando visualizar o que você pode fazer diferente em relação ao mercado. Plano de negócio para a projeção da marca. É um pouco mais complexo, mas, cara, pesquisa lá, plano de negócio no Google. Vai te falar para fazer umas análises micro e macroambiental, estudar o mercado, fazer análise de porta, concorrência, 4 ou 7 P's de marketing e tal. Mas é legal. Faça para o seu produto. Não, Bruno, isso aí vai dar um tampo do cara. Cara, você vai entender mais do mercado. É bom. Você não vai perder. Você vai ganhar um puta de um aprendizado. E as maiores empresas do mundo fazem isso. As pequenas deveriam fazer também. E se elas não ficam grandes, porque elas não fizeram. Ninguém cresce grande. Quem cresce grande é aberração. Todo mundo começa pequeno. Basta você escolher. Eu quero crescer mesmo? Então eu vou fazer o correto. Eu vou fazer o que os grandes fazem. No meu jogo, no meu tabuleiro. Mas isso aqui qualquer um pode fazer, tá? Plano de negócio, cara, dever de casa. Tá? Nem que seja plano de ação básico, 5W2H. Cara, se eu quisesse boleirar na internet, nossa, eu conseguia, viu? Eu tô começando devagar. Por quê? Quem está boleirando, boleirar é um termo, né? Você sabe, né? Tipo, julgando, tal, informação e tal, para trazer atenção. E é bom fazer isso, porque ele capta mais lead. Mas por quê? É muita ferramenta desconhecida que em outros universos você tem que estar com a prática diária. Entende? Mas se existe a ferramenta, se muita gente está usando, é porque é bom, você só tem que adaptar. E demora no início para adaptar. O ser humano, geralmente, ele corre dos problemas dele, que esses problemas é que queriam fazer ele crescer. Então, geralmente, os problemas que a gente está esquivando são os problemas que iriam fazer o que a gente quer se tornar. Ponto. Ajuste a promessa de acordo com o crescimento da marca. Que é o que eu faço. Eu vou ajustando a promessa. E aí eu vou me consolidando. E aí eu vou tendo rentabilidade, blá, blá, blá. Estrategista digital será a profissão do futuro, eu já falei isso. Eu acredito muito, muito, muito mesmo. Ainda mais nas novas gerações aí. Por que estrategista? Porque eu já falei, questão do tráfego, do copy e tal, você vai ter que ser mais completo. A régua está subindo, galera. Quando a galera toma notificação na Visa, quando a geral toma bloco, eu fico triste? Fico. Mas do outro lado eu estou feliz também. A régua está subindo. Só os bons estão ficando. Isso é bom, porque a gente precisa disso no nosso mercado. Eu entrei no mercado um pouco prostituído. Na minha visão macro, eu já sabia. Mas ele vai melhorar, é a vertente, é a curva de crescimento do negócio, é natural. Tá? Se o seu negócio não estiver na internet, seu negócio ficará sem negócio. Por isso que eu entrei nesse mercado. A internet realmente é o futuro. Todo mundo sabe disso. É mais ou menos isso, para não delongar. Venha escalar com a gente. Então, esse é o iHub, esse é o Bruno Motti. Espero que eu tenha feito algum sentido aí para vocês. Estou à disposição. E é isso. Obrigado. Uou! Foda, mano. Tem alguma dúvida? Alguma dúvida sim ou tá tranquilo? Pode levantar aqui, ó. Aqui, ó. Você vai jogando o cliente de uma página para outra até ele comprar? Ou você, sei lá, vai direto para uma página? Como que você trabalha? Não, é o seguinte, a maioria das páginas que eu tenho são para público frio, são para gestão de tráfego mesmo, não são remarketing. A minha variação das páginas de remarketing são 3 ou 4 no máximo. O que eu faço? Esse tanto de página que eu tenho é de acordo com a campanha que eu subo no Facebook. Então, se eu subir para um público mais velho, eu vou mandar para uma página mais simples, com uma comunicação mais simples, tratando a dor dela, que é diferente da dor de um gamer, que é diferente de uma pessoa que está de home office, mas é workaholic, que tem uma rotina pesada. Entende? Então, a comunicação é diferente. A página de gamer, por exemplo, eu falo, você vai ter mais coordenação motora, você vai dormir mais, você vai não sei o quê, as cores são diferentes. Entende? Os gatilhos são diferentes. Então, eu levanto o criativo no Facebook para gamer, jogo ele para a página de gamer e tento converter. Não convertendo, eu faço remarketing, mas aí, no caso do gamer hoje, mas deveria no futuro,
julgar para um remarketing dele. Hoje não, eu jogo para uma página com as maiores objeções. Objeções gerais. Gerais, que costumam ser do gamer também. Tá? Mas por que eu não faço só o remarketing do game hoje? Meu volume de gamer ainda é pequeno em relação aos outros criativos. Então, lá no futuro, se eu tiver, sei lá, 100 mil só de gamer, eu vou trabalhar um funil só de gamer, com vários remarketings e tudo mais de gamer. Ainda, eu não preciso fazer isso. Poderia fazer, mas aí é gestão de tempo. Eu tenho que focar onde que eu, sabe? Mas, no futuro, se der um rendimento maior, a gente faz uma página. Igual a página que a gente tem hoje, de remarketing, ela é mais validada do público mais velho. Todo mundo sabe que é mais fácil vender para o público mais velho. Entende? No Facebook é mais barato. Aí tem questão de Nordeste. Os meus criativos white eu não vendo Norte e Nordeste, porque o ticket médio é mais caro e eu pago o frete no kit 2, kit 3. Isso encarece para mim, porque o frete é mais alto. Eu não tenho uma taxa só. Então, não, eu excluo Norte e Nordeste. Às vezes o CPM está muito caro, exclui capital. Entende? Tem várias maneiras, você vai lidando. Mas aí você vai manejando. Show. Mais alguma pergunta? Boa. Pode levantar a mão, se tiver. Morreu. Olha, eu sei, é o Bruno Motti, galera. Boa, Parabéns, Brunão. mano. Arrebentou, cara. Lembrancinha. Bruno Motti, CEO iHub. Hope they won't shoot me down.